A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Só ter aqui. Eu escolhi essa parte porque o abismo tem uma parte que fala bastante da questão dos olhos. Então, mais uma vez, Jesus estava certo e ele conseguiu, com palavras simples, demonstrar a importância da visão. É muito causado pela mente, mas em si os olhos têm uma coisa peculiar que eu acabei chegando de conclusão. Bom, essa palestra vai ser um resumo do livro O Abismo. Eu já vou deixar os meus comentários pessoais junto, né, para não fazer duas vezes o serviço, vamos dizer assim. Então, o espírito André Luiz foi levado por seu guia espiritual, que chama Orcus, para conhecer o abismo. E basicamente o abismo se encontra dentro da Terra. Então, primeiramente eles subiram os dois para ver a Terra de forma, tiraram algumas conclusões espirituais e depois começaram a entrar. O próprio André Luiz pensou que eles iam chegar de novo só na superfície, mas não, desceram mais a fundo e foram entrando na superfície. E nisso o espírito explica para ele, o guia, explica que do lado espiritual não é igual nós conhecemos a Terra, que é formada por rochas, solo e o magma que fica dentro, né, a parte de fogo e lava, mas na parte espiritual muita coisa é considerada porosa e gasosa. Então também existe a parte que é densa e matéria mesmo, mas ela se encontra mais para o interior. Tanto que ele dá alguns detalhes, por exemplo, que na Terra a nossa ciência diz que a cada 33 metros que descemos, a partir de certo ponto, né, a cada 33 metros que descemos, aumenta 1 grau de temperatura. Mas lá do lado espiritual isso acontece também, só que a partir de outro ponto. Então eles se aprofundam bastante, né, nesses abismos e não sentem tanto o calor da temperatura do centro, né? Mas a partir de certo ponto a temperatura começa a se tornar insuportável também, assim como seria aqui na Terra. Tanto que aqui na Terra o buraco mais profundo que cavaram, eles tiveram que parar justamente por causa da temperatura. As máquinas começavam a derreter. Não conseguiam descer, até hoje não conseguem. Então, a primeira coisa que acontece quando eles descem aos abismos, eles avistam grandes montanhas e cordilheiras, e aí eles vê vários seres de luz flutuando como se fossem guardas protegendo a entrada daquele lugar, ou protegendo a saída de quem quer que esteja lá no fundo, né? E só que um ser específico é muito forte, muita luz, e o livro diz que ele está tipo a quilômetros de distância, e mesmo assim é quase impossível de olhar para ele, porque a luz dele é muito forte. E aí o seu guia espiritual explica que é o próprio Gabriel, que fica lá de cima, liberando energias para que os seres lá de baixo recebam essa luz, e essa luz ajudem eles a tomar alguma atitude, sabe? E pode-se dizer que não é bom para eles. Essa luz que chega para eles entra como luz que queima, sabe? Como fogo. De tão forte que é a intensidade da luz de Gabriel. Inclusive, eles vão se aprofundando cada vez mais, mas... Oi? Quanto mais eles se aprofundam, mesmo de lá eles conseguem ver a luz de Gabriel ainda. Isso é incrível, a luz dele chega em todo o abismo. Então, a primeira parte é essa. Uma coisa que eu achei muito legal de Gabriel é a quantidade de consciência que ele tem, porque mesmo nessa distância toda, a primeira parte que eles chegam no abismo, o Orcus explica para ele que eles não podem usar nesses lugares as suas luzes, sabe, as suas luzes espirituais, porque isso chama muita atenção. E lá não é como se fosse um lugar governado pela luz, lá é um lugar governado pelas trevas. Então, se eles chamam a atenção, a própria treva começa a falar, ué, aqui você sabe que é nosso domínio, por que você está querendo dominar agora? Nós não temos um acordo, que nós dominamos aqui embaixo, vocês dominam lá em cima? E eu vou mais a fundo nessa questão de quem domina o quê, que vai ser os dragões, mas por enquanto é isso. E aí, a primeira passagem que eles têm que passar é como se fosse uma entrada para entrar numa caverna, e tem um ser, e o livro descreve que esse ser é um gigante, e ele não parece um humano, ele parece como um deus antigo. Então, já vou até deixar claro que em muitos momentos aparecem seres que o livro tenta escrever como humanos que chegaram a essas condições, mas para nós que tem esse conhecimento, tudo indica que não é humano, sabe?
São seres que podem possivelmente ser os seres, os deuses antigos que nós acreditava. É muito possível. Então, esse ser não queria deixar eles entrar, sabe? Ele estava falando, não, vocês não vão entrar aqui não. Só que lá de onde que Gabriel estava, ele mandou uma luz que quase acertou o monstro só para entender que ele tinha permitido a passagem deles. Aí o monstro também entendeu e falou, pode passar, deu licença para ele, meio com vergonha assim, deixou eles passar. E como eu disse, eles não podiam demonstrar as suas luzes, então eles tinham que descer escadas. E isso se assemelha muito ao meu sonho que eu tive. Que eu descia as escadas e lá embaixo tinha mais florestas, tinha rios. E é bem parecido com o que vai acontecer aqui. Bom, o primeiro lugar que eles chegaram foi como se fosse um poço com vários seres que pareciam lesmas em formatos humanos. E o rosto deles ficava voltado para a terra. E nisso a luz de Gabriel atingia diretamente eles para que eles tivessem certo grau de evolução. Então continuaram descendo as escadas e chegaram num lugar onde tinha, muito parecido com o meu sonho, tinha um rio, que eles descrevem com tsunamis de tamanhos bíblicos, onde, prestando bastante atenção, eles viam que tinham seres lá dentro tentando sair dessa água, sabe? Os espíritos presos tentavam sair dessas águas e não conseguiam sair de jeito nenhum. Eles tentavam se agarrar a alguma coisa na superfície e não conseguiam. E nisso o Orcus explica para esse que aqueles são os espíritos que tiveram em vidas apegos, vícios e paixões. Eles mantinham tanto em si alguma coisa com aquela intenção de chegar naquilo, então é como se ele tivesse um único pensamento ou poucos pensamentos que os motivavam a continuar a vida, sabe? Então aqui, por exemplo, eu uso uma pessoa que foi assassinada. Então ela geralmente alimenta um sentimento de vingança e ela para toda a existência e fala, eu vou me vingar, sabe? Eu primeiro vou me vingar e depois eu vejo o que eu vou esquecer. Chega um ponto que ela não lembra nem que ela é humano, sabe? Que ela tem que encarnar, tudo que ela viveu, ela não lembra, ela só lembra que ela tem que se vingar. Isso leva ela a um nível de descida que eu imagino que para subir é muito difícil, sabe? É muito difícil quando você está nesse estado, você lembrar que você tem que evoluir, que você é um espírito, sabe? Simplesmente você não lembra mais o que é você. Então aí cai naquela questão que é perder a consciência e entrar na inconsciência. Mas não é que perde a consciência fica escondido dentro da inconsciência. Outro exemplo que nós podemos usar são drogas e remédios. Imagina como que é difícil sair de vícios de drogas aqui na Terra. Eu já vi pessoas que falavam pra mim, eu quero comer pão, sabe? Mas eu tenho certeza absoluta que se você me dá R$5, eu vou comprar droga, eu não vou mentir pra você. Porque eu preciso, sabe? A dor de não estar com a droga é muito mais forte. Então, do lado de lá, tudo isso se torna muito mais forte. Então, se a pessoa não sair disso em vida, sair disso lá, é muito difícil. O segundo, então, contornando o rio, eles andaram e chegaram em umas campinas, onde tinha várias árvores. E nisso, prestando bastante atenção, eles perceberam que não eram árvores. As árvores em si tinham formatos humanos e rostos. Então ele começou a perceber que pode-se dizer que os seres que eles viram antes, depois que perdem aquela evolução, caíam nesse estado onde eles estão quase vegetalizados. Porque agora a inconsciência é maior ainda, sabe? É difícil colocar em palavras o que é uma inconsciência mais profunda do que a inconsciência anterior. É como se não existissem palavras ainda, porque nós imaginamos geralmente a morte como fim, né? Então nós não conseguimos... A morte já é o estado máximo de inconsciência do nosso ponto de vista vivo. Mas do lado de lá é muito pior, porque vai cada vez se aprofundando mais numa inconsciência que não existe meio que palavras para nós descrever. Então, sobre esses seres vegetalizados, eles, como se eles tivessem perdido mais ainda aquele único sentimento que eles estavam alimentando. Essa parte eu vou até ler como que Orcus escreveu essa situação. Há os que se precipitam nas formas de vegetais e vivem agora aprisionados no que se poderia chamar de inércia aparente. São corações aflitos e inteligências que foram caindo e atingiram a inconsciência. Começaram a percorrer para trás a escala da evolução. Irão até o mineral e descerão um pouco mais. Então, como nós sabemos, quando nós fomos emanados centelhas divinas, nós seguimos o caminho contrário, né? Nós vivemos primeiro o estado mineral, depois o vegetal e depois o animal.
E quando você cai nessa inconsciência, o perispírito retrocede, não é o espírito. Pode-se dizer que o espírito continua o seu caminho de evolução, mas o perispírito está voltando ao seu caminho de antes, o que é muito ruim. Então, depois desse caminho, eles perceberam, continuaram caminhando, né, e viram que chegaram em um rio onde tinha praticamente uma gosma verde. E aí o Orcus falou para André Luiz, foca bem nessa água. E aí ele tinha até pisado na água, e quando ele olhou bem de perto, ele tomou um susto, porque ele viu que dessa água também tinha rostos. Então ele percebeu que isso não era um rio, era justamente seres em um estado mais atrasado ainda, que perderam quase que 100% a sua forma perispiritual. E nisso o Orcus explica para ele que a distância desses seres para a superfície é praticamente a distância de nós para os anjos. O sonho deles, a maior vontade deles é algum dia poder voltar a encarnar. Mas isso não é mais possível, porque como nós sabemos, é justamente o perispírito que nos leva a encarnar em um corpo humano. Depois disso, eles começaram a ver dragões voando. Cada vez que eles iam se aprofundando mais, eles começavam a ver dragões. E o livro tenta descrever, como eu disse, que esses dragões são seres muito maus que viveram na Terra e acabaram adquirindo essa forma por causa da sua maldade. Porque, na verdade, quando eles chegam nos espíritos animalizados, eles viram, por exemplo, animais que pareciam cobras. E nisso, ele explicava que esses seres se transformaram em cobras porque, por exemplo, as vidas deles, eles tinham condições de alimentar e ajudar pessoas que eram necessitadas. Mas acabavam que eles sempre pensavam no orgulho próprio, então com as mãos que eles podiam fazer o bem, eles deixavam de fazer. Então, na forma espiritual, eles retrocediam o perispírito em alguma forma que também não tinha mão. Entendeu? E sempre assim, dependendo da maldade que nós temos, nós retrocede a esse animal. Por exemplo, eu sou um ser muito mau que com as minhas mãos mata um monte de ser assim. Então é igual um leão, sabe? Algum ser assim que morde e mata suas presas com certa crueldade, sabe? Então eles tentam dizer assim, mas do meu ponto de vista esses dragões não são humanos, porque eles não são só seres que estão lá para sofrer. Eles também sofrem, mas eles são justamente os que colocam as regras. Existe como se fosse um acordo onde esses dragões falaram, aqui nós domina e aqui nós impõe a nossa lei e a partir disso os espíritos que estão lá vão evoluir. E nisso André Luiz teve uma visão, pode-se dizer um insight, né? Que ele pensou, será que a Terra funciona exatamente assim, na superfície também? Será que o mal foi autorizado por Deus para que, de certa forma, a justiça aconteça? E Orcus disse que sim, é basicamente isso, sabe? Talvez as pessoas passando por essa maldade que existe aqui, a justiça já é feita lá, elas não caem nesses abismos tão profundos, para ter uma lei mais profunda ainda, né? E o monstro, ele é considerado como se fosse um dos líderes dos dragões. Ele basicamente tem mais de 15 metros, ele é muito grande, as pernas deles é como se fossem colunas de prédios, e ele tem chifres gigantescos. E ele é basicamente adorado por esses seres tem os seres que estão lá, eles têm os perispíritos, esses eu acredito que são humanos, eles têm os perispíritos deles deformado também, todo sangrando, ossos para fora, ossos expostos, seres que realmente de filme de terror. Todos os bichos que nós vemos em filme de terror literalmente vêm daqui, todos, sabe? Você não pode falar que um não existe, porque existe tanta diversidade de bichos nesse lugar e monstros que acredito que todos existam. Tanto que um dos líderes que eu vou falar depois é o que tem um olho só. Então é aquilo que nós chamamos de ciclope, né? Muitas mitologias dizem, nada foi inventado, sempre existiram mesmo. Esse monstro, inclusive, o livro diz que é aquele que na Bíblia diz, em Apocalipse, que ele foi acorrentado e que ele vai ter um tempo de... O Apocalipse diz como se ele fosse Lúcifer, é chamado de Diabo e Satanás. É um dos milhares de nomes que ele tem. Só que, como nós sabemos, não é o próprio Yelus Bel. Então, eu tentei chegar a alguma conclusão de quem seja esse ser e provavelmente ele é um dos seres que governava antes dos Anunnaki ainda, é possível lá para a época dos gregos.
Mas ele sim é um exemplo da maldade, sabe? Ele é o arquétipo da maldade, o que a igreja coloca como Lúcifer mesmo, né? O diabo. E eles, os seres que o adoram, têm uma espécie de arca, da mesma forma que a Moisés tinha a arca com os 10 mandamentos, eles também têm os 10 mandamentos do diabo, vamos dizer assim. Então eles se aprofundam muito e vivem isso na esperança de encarnar para algum dia colocar em prática esse mal. Bom, em continuação, eles vão mais para frente e encontram Atafon. É uma moradia já num lugar mais bonito, é uma casa grande assim. E esse Atafon é um ser espiritual de luz, que basicamente dali para frente ele tem o objetivo de impedir que os seres daquela profundidade que é a próxima saiam para todas essas que nós falamos agora, né, que são as cordilheiras e as montanhas. Deixa eu ver se eu entendi. Tem tudo isso. E aí mais a fundo tem esse ser de luz? Que isso. Tá mexendo para aqui mais fundo ainda, os que tá mais fundo não saem. Isso, só que tem mais fundo toda vez, até o fim do livro tem mais fundo. Que nem o próprio André Luiz pôde conhecer o tão a fundo que existia, que são os subabismos. Mas não foi possível explicar mais a fundo e você vai entender o final por que não podia explicar mais a fundo. Tanto que nem eu vou poder explicar o final do livro. Quem quiser vai ter que ler mesmo. Só que assim, eu acho que eu tenho que deixar claro que não é um lugar só mais a fundo que a Atafon estava. É o que eu tentei explicar antes da palestra. Não tem geografia que faça muito sentido aqui. Porque você viu, por exemplo, aqui já estavam os espíritos gelatinosos. E aqui o monstro, os espíritos ainda tinha corpo. Entendeu? Então, é como se fossem lugares um pouco distantes. É uma questão mais de dimensão, né? Isso. De local. Isso. Tanto que explica o livro também que Dante Alighieri foi um dos únicos caras, umas únicas pessoas que, antes de André Luiz, desceu nesse lugar e escreveu. Então, eu fui pesquisar sobre esse Dante Alighieri e realmente ele escreveu um livro que chama Divina Comédia. Vocês devem ter ouvido dizer. Foi no ano 1200. E nisso a Igreja Católica colocou como poesia, né? Porque ele realmente era um escritor de poesias. Mas o livro explica que, na verdade, ele era um médium. Ele foi acompanhado e escreveu certinho como que era. Muitas coisas que o André Luiz viu era o que estava escrito nos livros já. Mas eu comecei a falar disso por quê? Porque o livro explicou que quando Dante foi lá, ele conheceu 1/4 dos lugares, que era mais ou menos 9 regiões no umbral. E ele tinha por si que tinha conhecido todo o umbral. Então, o próprio André Luiz foi e também não conheceu, pode-se dizer, nem metade ainda do que é o umbral em si. E Atafon, então, ele é um dos protetores, ele é um espírito muito de luz e o livro descreve ele como muito acima de Orcus. Então, eu acho legal esse ponto, porque nós vemos que da mesma forma que existem descidas muito grandes, existem subidas muito altas que nós não podemos nem imaginar. Atafon era tão forte que quando ele começava a falar, ele acendia uma luz que já começava a cegar os espíritos e causar raiva nos dragões. Então, muitas vezes ele levava bronca, ele falava, desculpa, não é a minha intenção. Ele se controlava e apagava as luzes por completo para que não causasse grande alvoroço nesse lugar. Então, André Luiz nós já vemos como alguém muito acima de nós. O livro conta, né, do nossa capela como um ser que não teve uma vida tão boa assim, a última encarnação, mas eu vejo ele como exemplo porque ele é um daqueles seres quentes. Ele entende, quando ele entende alguma coisa, ele coloca em prática. Acho que é por isso que ele é tão respeitado no mundo espiritual, teve até essa oportunidade de conhecer e escrever esses livros. Então eu vejo ele como alguém muito acima de mim, sabe? Em questão de tudo, de disciplina, de conhecimento. Só que acima dele ele descreve quão pequeno ele é em relação a Orcus. Então o Orcus está muito acima dele. E aí Orcus demonstra também como que ele está muito abaixo de Atafon. E Atafon está muito abaixo de Gabriel, sabe? Então olha o nível, sabe? Se o Gabriel for o próprio que nós estamos pensando, ele foi criado por Javé lá no início da criação. Então se o universo tem 13 bilhões de anos, como diz a ciência, é basicamente essa a idade dele, né? Só que hoje em dia estão descobrindo pelo James Webb que talvez seja o dobro, né? 26 bilhões de anos. Então, Gabriel teria quase tudo isso de idade, sabe? É uma evolução tremenda. Bom, e aí Atafon, como lugar agora que eles vão conhecer, era muito mais perigoso, eles podiam ser atacados também, Atafon governava e foi junto com eles. Então agora o caminho está os três juntos e eles vão conhecer as cidades espirituais, cidades do mal.
Se você tiver alguma pergunta de tudo aqui até agora, que seja referente ao livro, vocês podem perguntar, tá? Essa cidade normal é que parte? É tipo mais a fundo? É uma parte, pode-se dizer, mais perigosa. Eu não posso dizer que é mais a fundo, porque existem alguns lugares que demonstram que o ser poderia seguir um outro caminho de descida espiritual para chegar nesse lugar, ao invés de descer por todo esse que eu falei, sabe? Talvez exista outros caminhos de descida para chegar nesse lugar, que não são aqueles. E talvez alguns pontos que eu vou falar agora podem estar mais próximo da superfície do que parece. Dani, Oi. tipo, qual que é o passatempo deles lá, assim? Tipo, eles têm algum trabalho, ofício, eles são escravizados? O que eles fazem lá? Então, acho que nessa parte acho que vai acabar até falando um pouco mais, você vai entender. Bom, nas cidades do mal, onde eles foram acompanhados por Atafon, eles desceram entraram como se fosse em uma caverna. Primeiro eles chegaram na cidade, e na cidade eles viam que parecia abandonada, assim, toda destruída, sabe? Mas quando eles focavam bem, eles estavam sendo observados pela janela, e ele via os moradores, entendeu? Os moradores ficavam seres completamente demoníacos, assim, sabe? Deformados, ficavam só olhando pela janela, assim, estagnados. Geralmente eles estão estagnados, entendeu? Porque os pensamentos deles são muito pouco. É a questão de que a consciência deles é muito baixa, então eles não têm passatempo, certo? E aí eles foram entrando em uma caverna, e nessa caverna é onde tinha o gigante, um monstro também, que tinha um único olho. Ele é como se fosse o carrasco daquele lugar. Ele impunha as leis ali nos seres que estavam acorrentados. Então eles olharam para dentro da caverna, assim, que era um lugar muito grande, e viam seres acorrentados, bem mutilados também, acorrentados nas paredes. E além disso, eles eram cegos. E aí o ser... É interessante nessa parte que André Luiz ficou muito assustado quando ele viu tudo isso, sabe? Muito. Ele começou a chorar, e aí esse carrasco veio pra cima dele e começou a falar: por que você tá chorando? Quem que é esse aqui? Sabe? Começou a falar pra Atafon: quem que é esse aqui? Quem que deixou ele vir aqui? E aí, né, a Atafon teve que acalmar esse ser, e depois Orcus conversou com André Luiz e falou: aqui é um lugar tão perigoso que não pode chorar, porque você chorar, você demonstra que você não tem o controle dos seus sentimentos. Então pode ser que em um piscar de olhos você já se torna um ser acorrentado ali junto, entendeu? É muito perigoso qualquer coisa ali. Se eles estavam dentro de uma caverna, você falou? É, como se fosse uma caverna, mas era um lugar feito com pedras lisas e gosmentas. Era um lugar bem sujo, bem fedido, bem acabado mesmo, pode-se dizer, o que nós chamamos de inferno, sabe? Muito ruim esse lugar, com seres acorrentados. E aí, André Luiz perguntou, então, tentando segurar o choro, o que era aqueles seres acorrentados? Porque além deles estarem acorrentados, eles eram cegos. Os olhos deles é como se fossem pedras. E aí, Orcus explicou que aqueles são seres que caíram no hipnotismo sensual. Ele explica que no hipnotismo sensual são pessoas que a vida dela usaram tanto para questões sexuais que acabaram gastando muito da energia do perispírito. Então o perispírito se deforma de uma certa forma diferente. E aí é o que eu falei de Jesus lá no começo. Olha a questão dos olhos, sabe? Como que os olhos podem gastar tanta energia que é útil para o perispírito. Então nas palavras dele, né, ficou assim. Desculpa. Repare bem que trazem os olhos vidrados ou opacos, não possuem visão. Gastaram os olhos na terra naquilo que os homens poderiam denominar de hipnotismo sensual. O desejo e a sensualidade exercidas pelas vistas, na ânsia do desejo da mulher do próximo, ou a aplicação do magnetismo visual para a conquista
e amor de baixo padrão desgastam as fibras do perispírito e cega as criaturas por muitos milênios. E aí, agora até saindo um pouco do livro, nisso me deu uma questão muito profunda de tipo, caramba, existe um lugar só para a questão de hipnotismo sensual. O que o sexo tem de tão diferente das outras coisas para que sejam tão condenável assim, sabe? É aquela pergunta que ela sempre faz. E nisso, eu assisti um vídeo do Chico Xavier, onde ele explica que o problema da vida sexual desregrada é que toda vez que nós temos uma relação, nós causamos justamente o entrelaçamento quântico com aquela pessoa de uma forma muito forte. Então não é que nem entrar num quarto que você pode entrar e sair. Mesmo que você gaste uma noite com aquela pessoa, você se amarra para ela a vidas, sabe? E nisso eu comecei a entender, o próprio Chico Xavier disse que é assim, mas também depende da intensidade da entrega. Isso é incrível. Porque é possível você entrar em uma relação e não ter entrega nenhuma. Então você não se entrelaça tanto com a pessoa. Mas isso é ruim por causa do gasto da energia, que é o que nós estamos falando agora. Agora, se você tem uma vida, tipo assim, você tem uma noite com uma pessoa que você ama, mesmo que seja uma noite só nessa vida, mas vocês realmente se entregam de verdade, aí sim vocês ficam presos de certa forma, essa pessoa. Não é uma coisa ruim ficar preso. O problema é quando você cria um laço com uma pessoa que não tem uma vibração tão boa assim. E nisso você começa a perder a sua consciência, porque é como se a consciência da outra pessoa também estivesse conectada na sua. Se você vive uma vida desregrada e tem relações com muitas pessoas, é como se as outras pessoas fossem maior do que você. Você perde a sua voz, você perde a sua essência dentro de outras pessoas. A voz que te comanda nessa vida não é mais a sua, é a voz de outras pessoas. Olha que interessante isso. E ainda mais a fundo, eu ainda fiquei na dúvida, por que a questão sexual é tão isso, sabe? É tão igual o livro diz e tão quanto Chico Xavier diz. E foi muito incrível essa hora, porque como se viessem respostas na minha cabeça que eu acho que fez todo sentido. Pensando na vida... Qualquer coisa vocês perguntam, tá? Essa parte é um pensamento meu que eu estou tentando colocar em palavras. Pensando na vida animal, se parar para pensar, o único objetivo da vida animal é a reprodução. Porque nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos. Isso é o resumo da vida animal. Isso é o resumo da vida animal. Nascer é meio que uma consequência, crescer também é uma consequência, se reproduzir é o objetivo e morrer também é a consequência. Então, o único objetivo é realmente a reprodução. Só que na reprodução, nós temos o objetivo de dar basicamente tudo que é nosso para o próximo ser que vai nascer. Porque depois disso, é meio que o corpo humano já está pronto para morrer, né? Nós já fizemos o objetivo. E nós vemos isso na vida animal. Existem animais que a própria centopeia, lacraia, a primeira refeição dos filhos dela é o próprio corpo da mãe. Não sei se vocês já viram isso. Ela se enrola num casulo assim e os filhos comem ela inteira. Ela vira um cadáver ali, porque o objetivo de existência dela já foi concluído. Então o sexo hoje em dia nós vemos como uma coisa de prazer ou coisa assim, mas o objetivo dele é literalmente você pegar toda a sua energia com a energia de outra pessoa, dar ela embora para nascer um novo ser. Entendeu? É justamente por isso que é tão importante a questão sexual. E aí indo mais a fundo ainda, eu tentei entender aquela questão da proteção que o Alci nos diz que acontece quando tem o amor e quando não tem. Aí eu pensava, caramba, será que vem algum ser de luz e cria uma proteção ao redor? E nisso eu entendi que é muito mais simples. Ó, vamos supor que aqui é um homem, que é uma mulher. A mulher tem cabelo? Quando você está numa relação que você ama, você basicamente projeta toda a sua energia boa para a mulher. Só que a mulher, também que te ama de verdade, ela projeta de volta essa energia sexual vital para você. Então a energia não se perde nesse caminho. É como se ela virasse um ciclo, onde todas as vezes que tem relação, você devolve, sabe? Está amarrado nisso. Essa é a proteção. Porque o que o espírito obsessor quer é justamente pegar essa energia, sabe? É sentir. Então ele precisa de uma brecha para que ele sinta essa energia
né, e se alimente disso. Agora, quando existe uma relação onde a prostituição, por exemplo, né, ou pode usar o exemplo de um homem também, tá, que só quer o prazer da mulher, mas vamos usar um exemplo aqui da prostituição mesmo. O cara projeta nela a energia que ele tem, e a mulher não projeta de volta a energia pro cara, ela projeta pensando no dinheiro, então ela tá pensando no quê? Né, em mansões, essas coisas, sabe? O que ela vai poder fazer com o dinheiro. Então é como se essa energia fosse dispersada para o ar, para algum lugar aleatório. Então isso é muito ruim, porque o homem gasta toda a energia dele e ela pega a energia dela e do cara ainda e joga fora. Então acaba que ela drena toda essa energia espiritual que era necessária para manter o perispírito. E o homem também. Toda vez que acontece uma relação onde não existe esse retorno da energia. E eu fiquei pensando, às vezes até num relacionamento onde que nós amamos a pessoa, às vezes num dia nós estamos com vontade e a outra pessoa não tá. Então nós vamos e fazemos, sabe? Às vezes nós dá aquela forçada, não forçada pesada, né? Mas acaba que consegue. Só que aí nós sente no final do dia que não valeu a pena, sabe? E eu acho que é exatamente isso. A energia não voltou para você, você forçou uma coisa desnecessária, completamente desnecessária. Tanto que nessa parte do livro, acontece o quê? Que chega um ser que estava acorrentado e eles foram, como forma de estudo, foram mais a fundo lá conversar com ela e viram que, eles falaram, repare bem nos olhos dela. E olhando nos olhos opacos dela, eles conseguiram ver que ela ainda alimentava sentimentos de palácios e essas coisas. Exatamente, conforme eu expliquei aqui. E aí Orcus explicou para André Luiz que essa mulher usou muitas das vidas dela para seduzir homens, e ela foi a esposa de vários Césares, como se fossem vários homens ricos. Mas ela nunca amou nenhum deles. Ela sempre estava interessada no dinheiro. Então a consequência foi exatamente essa, sabe? Ela foi uma das que ficou acorrentada nesse lugar, com os olhos cegos. O livro diz que ela parecia uma árvore ressecada, com os membros tudo para fora, sabe? Basicamente porque a energia que mantém o perispírito bonito, como nós conhecemos, né? É justamente essa energia vital que nós gastamos. Eu acho que isso mata toda a charada da questão sexual, talvez. Se vocês tiverem alguma questão, vocês falam no final da palestra. Descendo mais a fundo na caverna, eles chegaram no que eu chamei de cova dos ossos. O incrível dessa parte é o poder da mente. O próprio Atafon explicou, que são os seres que em vida achavam que quando eles morressem eles não teriam continuação. Eles achavam que eles seriam simplesmente ossos esquecidos. Então, sem querer, eles plasmaram um corpo voltado em ossos, em um esqueleto. E nisso eles ficam lá sem conseguir se mexer. Alguns conseguem se mexer, o livro até diz que acontece de seres com essa forma sair para a superfície, e os médiuns conseguem ver, pessoas, crianças, e vê e coloca como assombração. É exatamente esse tipo de seres que saíam e sem um perispírito. E eles ficam lá jogados como ossos jogados no chão chorando, sabe? Dá pra sentir, ouvir um choro, de certa forma, deles. Eu acho que é tipo que aqueles, o pessoal chama de necronômico, não é? Não sei. Tipo, seres tudo cada vez Ah, é mesmo. Assim. Uhum. É alguma coisa necro, não sei o quê. Uhum. Necromancer? É. Eu acho que é isso. Mas acho que é exatamente isso. Então aqui é a importância do que Buda nos ensinava, do que Jesus nos ensinava, que a mente é o Senhor. Como que é a frase? A mente é o Senhor, o corpo é o súdito. Exatamente isso. Tudo que nós acreditamos tem uma consequência. Tudo. Aqui talvez está a importância de não levar nada como certeza absoluta e tudo ter um ponto de questão. Não temos intensidade para plasmar um corpo esquelético se não temos a certeza de que vamos virar somente um corpo esquelético, entendeu? Aqui nós alimentamos o sentimento de talvez virar anjos. Isso é incrível também, sabe? Deixa um potencial em aberto. Bom, descendo mais, eles chegaram no que eu chamei de Vale dos Suicidas porque se assemelha muito, mas eu fiquei um pouco na questão justamente pela geografia do lugar. Ele disse que eles chegaram em lugares onde era uma gosma, que chegava, uma lama que chegava, lama escura, um lugar bem escuro também, onde chegava mais ou menos um pouco acima do joelho. E nisso eles viam vários corpos meio que se afogando assim, sabe? Nem se mexiam muito, não conseguiam sair.
E esse em grande sofrimento, né, grande tribulação, e aí o Atafão explicou para eles que esses são seres que em vida estavam em suicídio consecutivo, sabe? Viviam uma vida, se matavam, viviam outra vida, se matavam, por impulso de obsessores, por impulsos próprios também, e caíam nesse lugar. Agora, para sair dali não era um lugar tão fácil. E nisso eles ficavam na mente deles revivendo os momentos de dor e sofrimento que era o suicídio, sabe? Bem pesado mesmo, bem pesado. E para nós entender a vibração do lugar, o próprio André Luiz explicou que quando ele pisou, ele se afundou um pouco aqui na profundidade que tinha aquela lama, ele começou a ter visões assim, de suicídio. E aí ele começou a se afogar também, ele começou a socorro, sabe? Preciso de ajuda. E aí ele falou que instintivamente ele colocou a mão na cabeça, assim, ó, como se ele tivesse com um revólver e tivesse dado um tiro. E aí ele ficou com a mão assim procurando o furo, sabe? Deu um momento ali que ele estava começando a perder a consciência também. E nisso o Atafão e o Orcus ajudou ele, né? Puxou ele de volta e falou para ele uma coisa que eu achei muito importante. Mesmo ele era um daqueles seres que tinha se matado em vidas passadas, ele tinha se matado também. Então, mesmo que hoje em dia ele é um ser evoluído, ele não é o que nós chamamos de ser diamante. O livro não fala assim, mas ele não é um ser diamante. Então, se ele frequenta lugares onde ele teve certa queda enquanto estava ao longo da sua existência, influencia, sabe? Independente da altura que ele já tem hoje, influencia. Então tem que tomar muito cuidado, sabe? Não pode se colocar no papel de herói, tipo, eu consigo tudo. Não, às vezes você quer ajudar um suicida, você vai e se afunda junto, sabe? É muito perigoso. Bom, e para não se estender muito, eu fui agora para a parte do que eles chamam de as ovas. É um outro lugar onde eles entraram em uma montanha gelatinosa, e dentro dessa montanha gelatinosa existiam seres aquáticos. Tanto que ele disse que o ser que governa esse lugar, que trabalha para os dragões, é um ser exatamente igual a Netuno. Ele tem um tridente, ele é um ser barbudo e ele é metade peixe. Netuno acho que é da mitologia grega. Não, na mitologia grega acho que é o Poseidon, né? Pode-se dizer que é igual ao Poseidon. Poseidon também tinha o tridente, então eu não lembro qual mitologia é qual agora. Mas ele era o responsável por governar isso aí. E dentro desse lugar existiam peixes, seres em formatos de peixes, mas só o rosto lembrava ser humano, mas eles eram meio que peixes esqueléticos, uma coisa bem assustadora assim, sabe? E nesse estado a consciência deles está quase paralisada, quase, muito próxima de paralisar. E foram andando por esse lugar e chegaram em um lugar mais profundo ainda, que era como se fosse vários ovos de peixe. Esse é o lugar mais pesado que André Luiz conseguiu chegar, que é as ovas. Do estado do peixe que eles viram anterior, ainda conseguiam retroceder a esse estado de ovas. E aí o André Luiz perguntou, isso aqui é o que nós chamamos de ovoide? E aí o Orcus explicou que não. Esse estado ainda é pior do que o ovoide, porque o ovoide geralmente ele ainda alimenta um sentimento, que prende a um ser que está vivo, ou não está mais vivo, pode estar desencarnado também. Mas esse ser ovoide ainda acompanha, esse único sentimento acompanha como se fosse um obsessor. Os ovoides pode-se dizer que são obsessor, então eles têm um pouquíssimo de consciência ainda. Já as ovas estão em estado praticamente segunda vez morto. Não tem um único pensamento, sabe? Não tem mais nada. E aí o livro explica, aqui eu finalizo aqui, inclusive, porque o livro diz que esses seres estão muito próximo do que eles chamam de segunda morte. E aí o livro tenta explicar, mas bem por cima assim, porque o próprio livro do Allan Kardec explica que não existe segunda morte, né? Então, o que acontece provavelmente é que o perispírito sofre uma explosão como se fosse atômica e o perispírito para de existir. Mas a centelha divina não para de existir. Então, é uma parte tão profunda que o próprio livro não sabe como explicar, sabe? É uma parte muito perigosa de tentar tirar alguma conclusão daqui. Porque ou nós vamos falar existe uma segunda morte, o que pode estar errado, ou nós vamos falar que não existe uma segunda morte, que também pode estar errado. Então não dá para chegar em muita conclusão aqui. Eu conversei com o Alci, ele disse que nem os próprios espíritos lá têm certeza do que acontece nesse estágio. Bom, gente, acho que é isso. Eu queria explicar com essa palestra
o quão profundo nós podemos descer, né? Aí depois disso ainda existe os subabismos que estão abaixo disso, eu não consigo ter a mínima noção do que seja. O próprio André Luiz não teve permissão de explicar o que é. E também a questão de quão podemos subir, sabe? Porque podemos imaginar que Gabriel também não é o limite da evolução, né? Existe muito acima e que não faz sentido nós tentar explicar com palavras ainda. Então é isso. Agradeço pela atenção. Obrigado. Bom, Dani, obrigado pela palestra. Queria te fazer um pedido. Você não pode continuar? Bom, continua o quê? Porque, sério, foi muito interessante essa palestra, cara. Dá vontade de continuar ouvindo você falar, tipo, mais 2 horas, tranquilamente, sério. Tipo, Que legal. foi muito Obrigado. interessante, assim, porque realmente, tipo, esse assunto é um assunto que a gente ouviu falar, digamos assim, desde que a gente começou a estudar espiritualidade, entender a questão de níveis, né? E aí, tipo, o próprio Hélio falava sobre as coisas que aconteciam lá no umbral, só que a gente nunca tinha entendido de fato o que acontecia lá, tipo, de quão feio eram as coisas. Eu acho que, e ouvir falar ainda é muito pouco perto do que o André Luiz deve ter experienciado vendo. Também acho. Então, nossa, foi muito interessante saber disso. E a primeira coisa que eu queria falar não é nenhuma pergunta. Na verdade, eu queria fazer um agradecimento, sabe? Aos nossos mestres, aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, que enquanto nós estamos aqui encarnados, eles nos ajudam, trabalham com toda a força deles para não deixar a gente cair nesse lugar, sabe? Tipo, sabe, eu vejo o esforço que o Alci faz para conseguir tirar as pessoas das trevas, sabe? Para direcionar elas, para dar uma luz, para que quando elas saiam dessa vida aqui, ela não precise ir para esses lugares, sabe? E o quão grande é isso, sabe? Esse trabalho que eles fazem, porque realmente, tipo, agora tendo um pouco mais de noção, dá para ver o tamanho do sofrimento, sabe? Que é estar lá. E às vezes a gente pensa que é ruim estar aqui na Terra e não tem nem noção de como é muito, muito pior estar nesses lugares que você citou, sabe? Então, tipo, isso, quando você começou a falar um pouquinho ali já sobre umbral, já me veio esse sentimento de gratidão, porque diversas vezes, quando eu começo a cair em momentos, tipo, de desequilíbrio, de tristeza ou de raiva, que são sentimentos que, se eles forem alimentados, eles nos levam para esse tipo de local, eu sinto, sabe, como se fosse uma pacificação, um passe mesmo espiritual, vindo desses amigos espirituais que me ajudam a me reequilibrar. Eu sinto a orientação, eu sinto a intuição, que me ajudam a me colocar no lugar de novo, sabe, e começa a vir as reflexões, começa a vir, voltar a minha consciência espiritual, e isso me faz entrar de novo num momento de equilíbrio, de estudos, e o que me faz, querendo ou não, ser quem eu sou e ao máximo tentar fazer o bem, sabe, e progredir e caminhar em direção ao alto, né? Então esse eu acho que é um ensinamento máximo que eu tive aqui, dessa gratidão em relação aos nossos amigos que fazem esse trabalho grandioso, assim. Eu queria te fazer uma pergunta que eu fiquei me questionando aqui. Você falou que é muito difícil para sair de lá. Eu queria saber se existe uma relação entre a descida e a subida da dificuldade, sabe? Se é tão difícil descer e cair num lugar desse, quanto é difícil subir, sabe? Ou se é mais difícil sair de lá para uma subida, ou descer, enquanto, por exemplo, nós estamos aqui na Terra. A maior dificuldade é a descida ou é a subida, sabe? Você cair de nível ou subir de nível? Porque em tese falam que é muito difícil você se elevar, você subir. Mas também, ao mesmo tempo, é uma mudança de consciência. Você mudou a consciência, deu estalo, você melhorou a sua vibração, em tese você deveria subir de frequência. Então eu queria saber se a descida ou a subida tem a mesma dificuldade, sabe? Entendi. Bom, primeiramente sobre os agradecimentos, eu também agradeço, acho que foi uma conclusão que eu tirei também, sabe, de que não existe mal na Terra que se assemelhe ao mal do primeiro grau de descida aí do abismo, sabe, porque a morte é uma bênção, se parar para pensar. Você pode ser amarrado e torturado em vida que você morre,
sabe? Você simplesmente tem uma esperança de que, no pior dos casos, sabe? Imaginando o pior dos casos, você imagina, eu vou morrer, sabe? Acabou a tortura aqui na Terra. Agora lá você não... Eu acho que é por isso uma das coisas que dificulta de subir, porque lá você entra num desespero tão grande e sabendo que você não vai morrer, você não sabe o que vai acontecer, sabe? Ninguém sabe explicar para você o que vai acontecer. Então você começa uma queda. Bom, então finalizando o assunto, eu também sinto muito esse sentimento de gratidão, sabe? Independente de dores, vícios que tivéssemos aqui na Terra, não se assemelha à dor que nós pode passar lá. Eu acho que em questão de coisas negativas como dor, torturas, o livro não explicou muito bem, já na intenção de não traumatizar, né? Porque quando nós pegamos uma questão do umbral aqui na superfície, já é bem assustadora. Então o livro nem quis explicar de como que é imposto essa lei dos dragões em cima dele. O máximo que teve ali foi eles acorrentados, né? Mas tem uma parte que explica um pouquinho mais a fundo de que realmente eles impõem, eles escolhem um método de que vai ser imposto ali, o que vai fazer eles evoluir. Entendeu? Os dragões impõem e a luz não tem controle nenhum nisso. É meio que acordado sobre isso. Agora, do meu ponto de vista, é o meu ponto de vista, né? Não é uma verdade absoluta, que o livro não demonstra isso, mas do meu ponto de vista, quanto mais você desce, mais difícil é subir. Ao ponto de quase ser impossível, sabe? Até que você vê que quando eu estava no estado de vegetal, o próprio Orcus disse, eles vão chegar ao estado de mineral, sabe? Tipo, quase que com certeza absoluta de que eles não vão subir, eles vão descer mais. Então isso até me trouxe uma conclusão de que a Igreja Católica e a Igreja Evangélica está até certa de pensar e tratar essa vida como uma única vida, sabe? Mais ou menos, porque o lado bom é que nós vamos fazer de tudo para não cair nos erros, e o lado ruim é que se a pessoa levou uma vida ruim e cai nesse lugar, ela foi ensinada a vida dela inteira de que é eterno. E nós vemos em alguns traços do livro que os seres que estão lá acreditam que isso é eterno, eles não acreditam que dá para subir. Entendeu? Os dragões não ensinam a eles que eles podem subir. Os dragões, inclusive, ensinam a eles de uma forma errada, ensina como se a superfície fosse a prisão e lá onde eles estão é um lugar melhor. Eu não consegui entender muito bem isso e aí o Orcus tentou ficar um pouco quieto nessa hora, porque o ser que estava ali junto era aquele Netuno, ele era nerodiano, o que chamam ele. Eu acho que isso é alguma espécie de ser que também não é da Terra. Mas eles não podiam peitar muito ele, mas esse era o ponto de vista que o Nerodiano tinha, que ali era um lugar, a prisão seria a superfície, ali é um lugar que eles evoluíam. Olha que estranho. Por isso que minha conclusão é de que quanto mais eles descem, mais difícil é eles terem uma esperança de subir. E, posso fazer rapidinho? E aí, no caso, você acha que para eles poderem evoluir alguma coisa, vai depender mesmo de uma intervenção externa? Então, eu vou dar um exemplo do que acontece. Quando eles estavam um pouco perto ali da onde eles conheceram o Atafon, eles chegaram em um lugar onde tinha uma mulher que estava em estado de árvore já. Ela era uma grande árvore. E nisso ela ficava com uma voz de choro, assim, querendo subir. E nisso o que a Atafon podia fazer? A Atafon chegou ali, abraçava ela, dava o máximo de amor para ela, sabe? Nisso ela se sentia bem. E ela conseguia conversar. Então ela falava... O Atafon falou para ela, mantenha suas esperanças que algum dia você vai recuperar o seu corpo espiritual e vai poder encarnar de novo. E nisso ela se encheu de ira. Ela falou que não quer de jeito nenhum, ela prefere ficar parada aqui do que recuperar o corpo, do que voltar a ser o que ela era, porque tudo aquilo lá era culpa de Deus. Entendeu? Entrou numa revolta gigantesca, que é o próprio mal, né? Um dos maus que o livro diz que é o mal. Então, o que nós podemos fazer para ajudar esses seres a sair dali, sabe? A Atafon é um dos seres que está fazendo tudo que pode. Gabriel também está liberando energias ali que faz eles tomar alguma atitude. Nós, encarnados, acredito que podemos orar para eles, que também leva luz para eles. Mas, de verdade mesmo, só depende deles. Isso é uma coisa que eu ia falar, aliás, porque eu acredito também que seja mais difícil de sair. Eu acredito que seja mais fácil cair do que voltar, justamente por essa questão do acúmulo, sabe? Porque, por exemplo, imagina que uma pessoa nem fez tanto mal assim na Terra,
fez mal, assim, só ao nível de quando desencarnar, chegar ali na superfície, na parte mais rala, assim, do umbral, vamos falar assim. Ela vai chegar lá e se ela tiver pouco conhecimento espiritual, provavelmente que ela também vai somatizar, sabe, com os sentimentos ali. Então ela vai acumular mais, que vai fazer ela ir para um canto mais fundo do umbral. Então ela indo mais para fundo, ela vai se acumular mais ainda, sintonizar mais ainda, né, com os sentimentos negativos e descer cada vez mais, sabe? E aí então ela sintonizando com os sentimentos negativos, como que ela vai sintonizar com o sentimento positivo, sabe? Nesse ponto eu acredito que seja mais fácil cair pela somatização, né, pela sintonização da vibração dela com o resto. Bom, primeiro, obrigado pela palestra, Dani. Eu acho que essa foi a primeira palestra assim, que nós fez eu ter o sentimento de medo mesmo. Enquanto você estava me explicando os andares, quando você chegou no terceiro, você falou das árvores com formato de humano, eu comecei a sentir um sentimento de desespero mesmo, de querer fugir, sabe? Como se fosse o que estava acontecendo comigo. Não tem nem sentido. Eu acredito que foi por causa da empatia, eu acho, sabe? Porque você falou, né, que isso acontece quando eles estão naqueles sentimentos de apego, de vício e coisas do tipo, né? E eu comecei a pensar que, tipo, aqui na Terra a gente também não tá tão longe de sentir isso, sabe? Nós mesmos já sentimos o sentimento de apego. Sim. Sabe? Nós já temos... Eu acredito que eu tenho ainda muito apego com coisas aqui da Terra, sabe? Então, eu pensei que, tipo, o sentimento de apego que esses seres que já estão no formato de árvores, praticamente, perdendo o formato, é um sentimento que eu mesmo posso sentir, sabe? Que talvez já tenha sentido. Talvez não tão forte, mas pelo menos eu posso ter sentido aí uns 10% do que é isso, sabe? Então eu comecei a ter um sentimento de empatia, sabe? Como se fosse que, tipo, caramba, eles são meus irmãos, eu sei o que eles estão sentindo, sabe? E aí começou a me bater esse sentimento de desespero. Não sei se por acaso eu tenha me conectado com algum, mas eu tô até sentindo frio, sabe? Medo. Também o desespero de que, não sei se é certo falar isso, mas parece que é muito fácil cair lá, né? Porque se nós mantenhamos um vício, então, até o fim da vida, a tendência é que no próximo lugar que nós for, esse vício que nós não conseguimos resolver em vida vai ser mais difícil de resolver. Tipo, 2 vezes mais difícil. Então, se nós não conseguimos resolver aqui, nós não vai resolver lá, vai cair mais um. E vai caindo. Sim. Sabe? Vai multiplicando a intensidade, imagino. Sim, com certeza. Bom, eu anotei bastante coisa para falar aqui, mas eu vou tentar seguir a ordem aqui, porque dá vontade de entrar num assunto e já pular para o outro. Eu achei muito legal quando você falou, Dani, que esses seres, tipo os dragões, você falou que a cobra tem o formato de cobra. É muito provável que é porque enquanto ele estava em vida, ele tinha mãos, mas ele estava fazendo coisas ruins. Então acabou que ele acabou perdendo esse membro por causa disso. Quando você falou isso, eu me lembrei muito daquela frase de Jesus, quando ele fala sobre os escândalos. Que ele fala que se sua mão for motivo de escândalo, seria melhor se você arrancasse ela. Aí nós ficamos pensando, nossa, que exagero, né? Arrancar a mão por causa de escândalo. Mas vendo como que é o ponto espiritual, faz total sentido. Sim. É melhor mesmo arrancar do que cair nisso, sabe? E o mesmo para os olhos. É a profundidade que Jesus deixou. Então. Parece que Jesus já tinha visto tudo isso e falou, gente, vocês não têm ideia do que eu tô falando. É muito mais profundo. E o mesmo para os olhos, porque se você... Né, nós vimos ali o que acontece com a pessoa que gasta muito através do olho, né? Então, se a pessoa arrancasse fora um membro que fosse o olho, de certa forma, ela não conseguia mais jogar fora essa energia, né? Então, seria melhor mesmo. Não ter um corpo físico, mas ainda ter um espiritual bom. Bom, aí você falou dos monstros, você falou que você acredita que esses monstros provavelmente não sejam seres humanos. Aí eu fiquei pensando que talvez, quando você falou daquele monstro que ele tem um formato mais... de deuses, assim, das mitologias. O primeiro lá. O primeiro. O primeiro? Eu pensei, será que não teria a possibilidade, mas só pensamento mesmo, não sei se tem a ver, desse ser o Anunnaki lá que se revoltou, é Marduk? Eu acho que do ponto de vista da história dos Anunnaki, o vilão é Marduk, mas contando do ponto de vista da espiritualidade, Marduk foi o melhor.
Porque Marduk, ele foi justamente o que mais agradou os humanos. Por isso que ele conseguiu formar os impérios gigantescos, que é tipo a Babilônia, sabe? A Torre de Babel, essas coisas. É justamente porque os humanos gostavam muito do jeito que ele tratava eles. Enquanto todos os outros deuses colocavam eles como escravos, ele teve uma política de amar, não amor, né? Não vou falar o amor de Jesus, mas de certa forma ele trazia mais benefícios para essas pessoas. Tanto que ele casou com uma mulher que era humana, né? Que era Sarpanite. Então, e também influenciou todos os Anunnakis que estavam lá em Marte, vinham e pegaram uma esposa para si. Aí nasceram os gigantes. Então, isso deu raiva nos Anunnakis, não na espiritualidade, talvez, né? Então, de qualquer forma, eu acho que sim, pode ser os Anunnakis, mas os Anunnakis... Mas não o Marduk, né? Mas é que os Anunnakis têm muito poucos anos, assim, se você parar para pensar que eles chegaram em 400 mil anos e acabaram a história deles há mais ou menos 20, 30 mil anos. A história dá a entender de que esses seres que governam lá são milenares. Óbvio que 20 também dá milênios, né? Mas o que dá a entender é que os anteriores a eles, que provavelmente são os gregos, os vikings, os deuses nórdicos, faça mais sentido, entendeu? Entendi, faz sentido, verdade. Os deuses do Olimpo, por exemplo. Uhum. E uma coisa muito legal que eu fiquei pensando também, Dani, foi quando você estava ali na parte ainda do segundo, segundo andar, que você estava falando dos rios, com o tsunami, das pessoas tentando fugir. E uma coisa que eu fiquei pensando, que acontece, eu sinto acontecendo até com nós aqui dentro das palestras, que parece que a gente só consegue refletir sobre os assuntos dentro daquilo que cabe dentro do nosso psiquismo, sabe? Quando eu paro para pensar de um jeito meio abstrato, eu imagino como se fosse que nós três temos uma caixa e dentro dessa caixa está acumulado tudo que nós sabemos até agora, e dentro da nossa conversa eu mostro para você um pouco da minha caixa, você mostra um pouco da sua, e a do Valdir um pouco da dele. E aí quando você estuda um pouco mais, eu sinto que a sua caixa abriu um pouco mais, sabe? E aí eu sinto que você explicando pra gente, a nossa abre um pouquinho mais, e agora vai começar a vir uns pensamentos na minha cabeça que antes eu não tinha, sabe? Exatamente. Não passava na minha cabeça. E aí eu penso também, isso acontecendo exatamente ao contrário, quando acontece com uma pessoa que tá com apego, com vício nas coisas, tipo nessa que elas estão tentando fugir dos tsunamis que você falou, que é como se fosse que a caixa delas, de pensamento, diminuiu um pouco, sabe? É como se fosse que ela diminuiu e agora os pensamentos delas são um pouco menores, sabe? Elas só conseguem refletir naquilo. Então, eu penso nessa caixa, o que está guardado aqui dentro, eu vejo como tanto o aprendizado quanto as virtudes, sabe? Os valores, a moralidade. E aí eu sinto que quanto menos virtudes tem nessa caixa, mais a gente perde a nossa individualidade. Sabe? É como se fosse que quanto menor a caixa fica, mais a gente fica preso nisso de tentar fugir da tsunami. Eu achei muito legal esse exemplo das tsunamis. Porque é como se fosse que quando a caixa tá grande, a gente sabe nadar. Só que aí a caixa vai diminuindo e a gente vai desaprendendo a nadar, sabe? E aí é como se fosse que eles estão presos nisso. Nossa, esse exemplo da caixa é muito perfeito, porque é a mesma coisa, literalmente, que a caixa pode ser a consciência. E aí, quando eles diminuem a caixa, eles pegam um pedacinho da consciência e colocam dentro da inconsciência, sabe? Porque não pode se dizer que perdeu também. Então, eles vão diminuindo. E por isso que cada vez é mais difícil de sair, porque a caixa dele se tornou muito pequena. Exatamente. Entendeu? E Gabriel, a caixa dele era tão grande que isso que eu achei interessante, sabe? Eles estavam lá, os três, conversando com o gigante lá. E sei lá onde que Gabriel estava. O livro fala que era quilômetros de distância. Mas aí quando o monstro não deixou ele entrar, ele mandou um raio na hora pra deixar entrar, entendeu? Sim, então. Como que ele ouviu? Ele sabia o que estava acontecendo, mas a caixa dele é tão grande e é num nível que nós não conseguimos entender, sabe? Se nós tentássemos conversar, por exemplo, com o Gabriel, a nossa caixa perto da dele deve ser tão grande que nós não conseguimos entender, sabe? Pequena, né? A nossa caixa perto da dele é tão pequena perto da dele que se torna besteira tentar entender, sabe? Não faz sentido. Sobre esse rio aí, a tsunami, uma psicografia que eu acho que é muito parecida é da Cássia Eller. Você já leu? Ela fala exatamente isso, que por causa do vício dela que ela tinha em drogas, essas coisas, ela caiu num lugar onde ela ficava se afogando o tempo inteiro. E ela ficava tentando chegar na superfície de alguma coisa, pegar alguma coisa para cima, mas aí alguém vinha e empurrava ela para baixo.
E aí, o que deu a entender no livro, que não é que esses seres querem empurrar ela para baixo, é que como os outros estão lá também e não tem nada para se apoiar, eles acabam, no desespero, empurrando alguém para baixo para tentar subir. E fica nisso infinitamente, sabe? Um empurra para baixo, outro empurra para cima e ninguém sai e chega em lugar nenhum. Olha que louco. Só que o livro, a psicografia, a carta, não explica exatamente do ponto de vista de quem está fora, sabe? Uma tsunami tentando chegar a algum lugar. Os seres que estão lá dentro não sabem a mínima noção de onde que eles estão, sabe? Eles só sabem que estão se afogando. Ela mesmo fala que ela ficava em um estado onde ela perdia a consciência porque ela se afogava e morria. Depois recuperava a consciência se afogando de novo e morria de novo e ficava nisso, sabe? Olha que desespero. Nossa, é literalmente um filme de terror, velho. Tipo assim, parece que eu já até assisti um filme tipo, assim, sabe? Eu tenho a impressão de que isso é algo que familiar, assim. Porque parece muito um filme de terror isso. E esse negócio, só retomando esse assunto da caixa, eu pensei, quando você falou, literalmente, eu pensei que você ia até falar do exemplo, tipo, de uma caixa numa água. Porque, tipo, para alguma coisa boiar, ela precisa ter uma superfície ampla. Por exemplo, um navio, ele é muito pesado, só que ele boia porque ele tem uma superfície de contato muito comprida. É muito larga. A área de contato que ele tem com a água é muito grande. Então, o peso dele não é suficiente para baixar. Por causa da resistência que a água imprime sobre a superfície. Só que se ele fosse aquele mesmo peso, só que bem menorzinho, ele ia afundar, com toda certeza. Porque não ia ter área de contato. Então acho que na questão da consciência também é a mesma coisa, sabe? Tipo, quanto menor a consciência, mais você vai caindo, né? Faz todo sentido. Se for ver. É a física do nosso mundo, né? Doido isso. Até um outro exemplo que o livro dá, eu vou até ler então, eu não ia ler essa parte. Mas você falou, fez tanto sentido. Que agora foi a Tafon explicando. Ele explicou com tanta profundidade essa parte que ficou muito bonito. Deixa eu só achar onde que tá aqui. Não há eternidade no mal. A lei de Deus não fez o inferno eterno. O que existe são zonas infernais onde as consciências culpadas se reúnem atraídas por imposição inexorável da lei de afinidade. O espírito, sob o impulso da lei de evolução, aperfeiçoa-se, adquirindo leveza e sobe. Na mesma forma, se estaciona no mal, embrutece-se, torna-se pesado e desce. Essa é uma lei ainda desconhecida dos homens, mas que funciona rigorosamente nos planos espirituais e tanto atinge o espírito encarnado quanto desencarnado. É o que poderíamos chamar de peso específico do perispírito. O responsável, no entanto, por isso é a mente. Quando a mente abriga pensamentos de baixa vibração, determinam eles o nascimento de sentimentos inferiores de natureza materializante, que agem diretamente sobre os fios que constituem a rede vibratória do perispírito, produzindo correntes mais lentas que o tornará mais pesado e mais grosseiro. O fenômeno contrário, isso é, quando a mente abriga pensamentos de ordem superior ou de alta vibração, nascem os sentimentos de projeção superior, que produzem correntes vibratórias mais velozes, trazendo como consequência direta maior leveza do perispírito. Como um balão, o espírito busca então as alturas espirituais ou desce às profundezas do abismo. É exatamente isso, sabe? É o peso específico do perispírito, né? Ele é capaz, pela capacidade da mente dele, ele materializa coisas. E tudo que você materializa te leva para baixo, né? E quando você tem pensamentos positivos, você não materializa coisas positivas, você simplesmente não materializa. Isso é uma coisa que me fez pensar, que na verdade eu ia falar mais pra frente, mas já entrou no assunto, que não falando que ele estava certo, mas agora dá até para, vendo por esse ponto de vista, dá até para levar em consideração o que Paulo falava sobre a salvação pela fé. Por quê? Que Paulo falava da salvação pela fé, e nós sempre critica. Mas como? Porque é justamente isso, a mente está criando o que ela acredita, sabe? Eu ia falar isso no exemplo que você falou dos necromantes. Entendi. Eles acreditavam tanto que depois da morte eles só iam virar ossos, que eles realmente virou. E se eles não acreditassem nisso, talvez eles não virariam isso, sabe? Então até faz sentido a salvação pela fé, sabe? Ter aquela fé absoluta de que depois que eu morrer, eu vou para um lugar bom e tal. Mesmo que eu não vá, mesmo que eles não vá acreditando nisso, mas não vira um necromante, pelo menos. Sim.
Exatamente o que eu tinha pensado, porque quando eu escrevi Cova dos Ossos, eu escrevi na frente, escrever sobre a importância das... Aí eu não sabia se eu colocava fé ou crença, mas fé faz todo sentido também, entendeu? Exatamente. Mas isso daí também me lembra um ponto que faz questionar esse seu ponto, que é o que o Alci fala de vez em quando, dessa questão da salvação pela fé, que tipo assim, não adianta também a pessoa ter fé e ela não agir, entre aspas, né, mas não agir coerentemente com isso, porque ele fala muito daquelas pessoas que são católicas, evangélicas, se dizem cristãs aqui, e aí elas não têm uma atitude coerente com a atitude cristã verdadeiramente evangélica, né? E evangélica no sentido de estar alinhado com a conduta moral de Jesus que ele transmitiu através dos evangelhos, né? E aí a pessoa desencarna, ela vai para um lugar ruim e aí ela se revolta com Jesus. Sim. E aí eu acho que é o que acontece com aquele ser, com aquela mulher, por exemplo, que você falou, que em forma de árvore, que ela ficou revoltada porque ela disse que era culpa de Deus. Sim. Sabe? Mas eu acho que isso que é o doido, porque se for pensar nesse ponto, as pessoas que têm essa fé, mas não agem em congruência com a fé delas, mostra que na verdade ela não tem essa fé de verdade. Porque se a gente for ver, a fé nada mais é do que uma crença. E pelo que a gente sabe da psicologia, a crença é o que molda nossas ações, sabe? Então se a pessoa tem realmente fé, muita fé, mesmo que seja errado, era para no mínimo ela agir de acordo com a fé dela, sabe? Só que se a pessoa não está fazendo isso, quer dizer que aquela fé que ela fala que ela tem, aquela crença, não está realmente enraizada no subconsciente dela, né? Porque se tivesse, ela estaria agindo de acordo. Então é tipo uma fé morta mesmo. Eu lembro que tem uma parte da Bíblia, mesmo virando bem cristão, bem evangélico agora, que fala que a fé sem as obras é uma fé morta, né? Assim. Então até faz sentido por esse ponto, sabe? Mas lógico, né? É isso. Não, o legal é que quem falou isso foi Paulo também, sabe? Então meio que não é que ele disse errado, sabe? Ele disse e a metade estava na outra parte, sabe? Dá pra dizer assim. Ele disse mais endeusando mesmo. Porque é o que você falou, se ele usasse a palavra fé, se as pessoas realmente tivessem fé, elas não fariam, as atitudes delas seriam certas. Agora, pensando ao contrário, se a pessoa é ateu, mas ela tem obras boas, ela também tem a fé, no fim das contas, porque ela tem a fé não em Jesus, não em Deus, mas de que o certo é fazer aquilo. Sim. Então, independente da crença dela, se ela vai virar osso... Não, acho que a pessoa que tem tanta caridade não consegue imaginar que vai virar só osso, não sei. Não faria, né? Não faz sentido. Eu não faria. Não, eu vou fazer o bem só porque depois não vai virar osso. Porque senão ela ia pensar, por que eu vou ajudar se essa pessoa vai virar osso também? Virar osso. Caramba. É uma questão muito espiritual mesmo, né? Porque você às vezes conversa com alguns ateus que eles têm esse senso de moralidade muito afinado, que eles têm a noção daquilo que deve ser feito ou não, e aí você vê que é algo que ele traz já de outras vidas e que conduz ele a fazer o bem. Mas mesmo assim ele diz não acreditar em Deus e tudo mais, mas a conduta moral dele conduz ele para coisas boas, né? Faz ele ter boas atitudes, e talvez no final das contas essa pessoa nem esteja preocupada com o que vai acontecer depois da vida, sabe? Eu também acho que é isso. E aí eu acho que isso que dá condições para essa pessoa, quando desencarnar, ser resgatada, porque a questão a pessoa vai estar ou não em condição de ser resgatada, sabe? Esse que é o ponto. Porque é necessário a ajuda dos amigos espirituais também para sair da superfície terrena, né? Tipo, tanto é que quando alguém desencarna que é da luz, desce a equipe espiritual, pega o espírito dela e leva ela para cima, né? Ela não vai sozinha, né? Tipo, sei lá, né? Um Jesus, assim. Eu também acho. Esse nível. Até o Chico, né? O Divaldo precisaram da equipe espiritual para resgatar, né? Então, acho que isso demonstra o grau de dificuldade que é para se elevar, né? Conseguir sair daqui, que eles precisam de fato da ajuda para conseguir subir. Isso me faz perguntar, tipo, será que é por causa do desgaste da energia perispiritual que acontece durante ao percorrer da vida, que dificulta que a pessoa tenha energia para conseguir subir, será? Nossa, que pergunta. Pensar agora. Peraí, repete a pergunta só para eu pensar melhor também. Porque, por exemplo, esses seres elevados, como Chico Xavier e Divaldo, eles precisaram de ajuda de equipes espirituais para poder subir. Aí vem a questão, será que é porque durante a vida ele vai gastando energia perispiritual e aí quando desencarna já não tem energia para conseguir subir? Sabe, sair da superfície terrena?
que a gente sabe que é bem densa, né? Verdade. Ou será porque eles não lembram como sintonizar a vibração específica de uma colônia? Não sei. Mas pela lei da afinidade, ele não precisaria focar, né? Ele já ia vibrar igual e já ia automaticamente. Isso. Porque eles já são do grande coração, não precisam mais reencarnar, provavelmente, né? Não tem mais essa, não estão mais no círculo de Sansara, né? Eles vieram como missionários. Nossa, boa pergunta. Faço ideia. Bom, aí eu queria falar sobre a questão que você falou, sobre um ponto, é uma reflexão também, que você disse sobre a inconsciência, que tipo, não dá para explicar a inconsciência. Mas, como explicar a inconsciência e aí a pessoa fica mais inconsciente do que ela já estava inconsciente. Para mim, a consciência, ela é a percepção de si. E aí, então, eu acho que a inconsciência é quanto mais você perde a percepção de si mesmo, tipo, do que é a sua essência, aí você vai se tornando mais inconsciente. Então, é sempre mais possível você se distanciar. Eu acho que a questão é, tipo, o caminho contrário do autoconhecimento, sabe? Tipo, você começa a se prender mais ao externo, a emoções que não são a sua essência, no caso, a centelha divina, e aí você vai se afastando do que é o seu ser real, a sua consciência, a sua percepção espiritual, e nisso você vai se tornando cada vez mais inconsciente. Tanto é que você diz em uma determinada parte que esses espíritos que se tornam, por exemplo, a parte animalizada e tudo mais, é porque eles ficaram apegados no sentimento do prazer sexual, e aí eles foram rebaixando, depois no nível de apegos aos vícios, depois no de vingança e assim por diante. Então eles foram perdendo suas formas, foram ficando mais inconscientes, porque eles se desprenderam da percepção de si e focaram no sentimento, naquele sentimento ruim, sabe? Então eles foram distanciando a percepção daquilo que eles são de fato e colocando a atenção em uma outra coisa. Então eles esqueceram o que eles mesmos são. Eu só acho difícil fazer essa divisão com palavras, na verdade, é quando você chega nesse nível, porque aí você pode generalizar, tipo assim, a pessoa está perdendo a inconsciência, aí ela chega no nível que ela está retrocedendo o perispírito dela no formato de animal, vegetal, mineral e o líquido lá. Só que agora quando você pega para explicar um por um, tipo assim, como que você explica que da água ele perdeu mais a consciência que virou um mineral, entendeu? Ou ao contrário, do mineral virou água. Tipo, de qual nível de inconsciência que caiu para esse? Porque a água já não tem mais noção de que é si próprio. E o mineral menos ainda, entendeu? Não tem palavras para diminuir. É verdade. E até para nós que estamos nesse nível de consciência atual, não tem como explicar, porque a gente não experienciou isso, né? Vocês entender. E do mineral ele ainda desceu para as ovas. E aí, vixe. Às vezes pode ser uma coisa meio que de cada espírito para espírito. Eu também acho. Né? Não dá para globalizar. Tipo, um espírito regrediu, não regrediu, né? Não tem como regredir, mas o que seria isso? Porque o perispírito retrocede. O espírito retrocede, sim. O perispírito, sim. Por causa que o perispírito é o que vai absorvendo a forma ao longo das evoluções para se tornar um corpo humano. Então ele retrocede. Agora, o espírito mesmo não, né? Que seria a tríade superior. Porque é o que eu fiquei pensando. Vamos usar o que nós sabemos dos 4 corpos, né? É como se fosse que o corpo mental e o sentimental, que era para morrer no momento da morte, além de que ele continua existindo, ele ainda começa a... Vamos colocar como se fosse que eles a caixa de novo, eles ainda começam a diminuir mais ainda. É isso estranho. aí. Então, mas às vezes pode ir de cada espírito. Às vezes, para um retroceder entrar naquele nível de praticamente virar uma pedra. E às vezes para um retroceder no nível de virar uma água. Sabe? Então, igual porque na verdade quando eles chegaram lá no lugar que tinha as ovas, eles chegaram num lugar que, antes de chegar lá, eles chegaram num lugar escuro, que era tipo um lago, e tinha seres sapo. Tinham formatos de homem, mas era sapo. A maioria deles pareciam sapos, sabe? Bem assustadores também, pulavam. E aí ele explicou que do sapo ele caiu para o ser aquático, que era peixe. E do peixe ele caiu para as ovas. Então você vê que esse ser está seguindo um caminho que a evolução dele animal era mais da água, enquanto o outro desevoluiu para o ser que era uma cobra. E aí ele tinha escamas também. Então são vários, cada espírito tem um caminho mesmo de evolução, sabe? Caramba, que estranho. Não dá para falar generalizando, sabe?
Sim. Bom, Dani, agora outro ponto que eu queria tocar é uma reflexão que eu comecei a ter enquanto você explicava sobre aquele acordo que praticamente sempre que chega num ponto assim, você falou que tem um espírito de luz gigantesco assim que comanda, né? Mas mesmo assim, mesmo eles sendo de luz, eles ainda têm um certo tipo de acordo, né? Você falou que eles não podem sair brilhando assim, porque senão eles queimam tudo lá e acaba criando um certo tipo de guerra. E eles mesmos têm que se fazer de pacífico e pedir desculpa. Porque ele é bem humilde, o Atafon. Então, mas aí isso fez eu cair numa reflexão, porque já vai virar um ponto mais político agora, eu acho. Porque eu penso que eu sou um pouco a favor do autoritarismo, sabe? De tipo, um governo realmente proibir uma coisa, sabe? Eu não lembro quem falava, eu lembro que acho que foi o Pablo Marçal que falou uma vez, que ele tinha um plano de fazer a desfavelização. Eu sei que esse plano é só, pra mim era uma coisa muito mais na cabeça dele, acho que não funcionaria na prática. Mas, na teoria, é uma coisa até que faz sentido, se for parar pra pensar que é na favela que acontece os tráficos, é lá que acontece o maior tráfico tanto de droga quanto de armas, né, assassinato, um monte de coisa, sabe? Então, pra mim, faria sentido um governante que quer o bem do país tentar tirar isso, sabe? E transformar ali num lugar sendo com mais segurança, né? Com pessoas vigiando. Para mim isso faria sentido. Eu também eu concordo se fosse proibido o tráfico de drogas, por exemplo. Só que aí quando vai ver essa parte espiritual, parece que os próprios espíritos evoluídos respeita, sabe, o livre-arbítrio, parece. Porque, tipo assim, se apenas o ato de um desse ser falar já começa a queimar e expandir a luz lá, então por que que ele não se faz de autoritário e tira tudo de uma vez? Sabe? Por que que ele ainda se faz de pacífico? Igual o Gabriel, por que que ele ainda aceita um acordo? Por que que ele não chega logo e tira tudo dali, sabe? Então, eu acho que a resposta disso é a própria favela que você usou. Por que que as favelas hoje em dia não param de existir? Porque os seres que estão lá dentro, que são os viciados, não querem que seja tirado. Se você tira, eles começam uma guerra também e começam a passar por crise de abstinência. É possível até a gente morrer por causa dessas abstinências. Ao mesmo tempo, o governo também não tem força para fazer isso, por causa dessa consequência que teria. E o governo também sabe que dentro da favela existe uma lei. E talvez para aquelas pessoas que estão dentro daquela cidade, daquela favela, aquela lei faça mais sentido do que a lei da justiça do país, da justiça nacional. Porque, por exemplo, na favela existia até pouco tempo atrás os justiceiros, mas tirando os justiceiros ainda existe o PCC. O PCC impõe uma lei lá que faz todo sentido, sabe? É meio que a lei de Talião, é olho por olho e dente por dente. Se você faz alguma coisa, se você estupra alguém, basicamente você morre. Se você rouba dentro da própria favela, você também quase morre, você apanha muito. E aí, eles criam muitas coisas de proteção. Por exemplo, se a mulher apanha, se um cara bate numa mulher lá, nossa, mas ele apanha muito também. Então, existe um comando dentro lá de que a lei funciona de um jeito diferente. E talvez, por nível de evolução daquela pessoa, faça mais sentido ela aprender desse jeito do que de outro. Porque, por exemplo, uma pessoa que nós conhecemos, que está lá dentro da favela, sai para trabalhar, sabe, é peão, não tem, a caixa dele é pequena, vamos usar nosso exemplo. Ele ser preso na prisão, será que ia levar tanta evolução para ele, igual ele apanhar? Sabe, porque os caras que é do mesmo nível que ele, assim, que tem a caixa do mesmo tamanho e tá tentando colocar justiça, as falas que eles levam para ele é muito mais fácil de entender do que se fosse um ser de luz tentando explicar para ele, entendeu? Sim, exatamente, foi o que eu pensei. É como se fosse que realmente mesmo a luz ainda aceita, sabe? Não como se fosse que, porque eles é fraco, porque eles não conseguem. Se eles quisessem, eles conseguiam sim. Mas será que ia ser bom, sabe? Parece que esse nível de treva, o abismo, por mais que seja uma coisa muito ruim, quem cai lá é a própria pessoa que quer, sabe? Então talvez estar lá
seja muito mais evolutivo para uma pessoa que está aqui no planeta prisão, né, uma pessoa ignorante, infelizmente, né, do que se simplesmente a luz chegasse e combatesse todo o abismo, sabe? Tirasse todo mundo e pronto, sabe? Porque não tem como forçar a evolução. Isso. Sabe, pode ser, até eu colocar nesse exemplo, e pode parecer uma coisa muito esquerdista, que eu vou falar agora, mas que talvez proibir completamente o tráfico das drogas também fosse uma coisa que causaria mais escândalo do que, do que se deixar, sabe? Porque, e as pessoas que realmente vão cair na crise de abstinência, sabe? Às vezes, para ela, a coisa que mais vai fazer ela evoluir é deixar ela se ferrar mesmo nas drogas, até ela mesma perceber e não querer mais. Sabe? É meio esquerdista mesmo dizer isso, sabe? É a mesma coisa de... Passar pano. Passar pano. Porque é igual falar que as trevas aqui na Terra podem fazer isso, sabe? Eles fazem porque, de certa forma, eles estão ajudando a lei a acontecer. Por mais que a pessoa que está encarnada aqui não entenda todo o contexto do que ela está passando, geralmente faz sentido, sabe? Nada existe também os casos que é simplesmente por causa do livre-arbítrio da pessoa, mas parece que a maioria dos casos é realmente a pessoa que se meteu ali, sabe? Eu acho que quando a gente toma esse contexto, olhando pela ótica terrena, já não é cabível, sabe? Porque, por exemplo, olhando, por exemplo, na questão das drogas, eu acho que a proibição do tráfico, né, seria muito mais benéfico, na verdade, porque aqui é o momento que a pessoa tem a oportunidade da redenção. Então, se você permite que ela continue no vício, quando ela sair da Terra, ela vai sair muito mais prejudicada, porque ela vai continuar viciada, e aí ela vai ter que descer, obviamente, por causa desse vício, desse apego, e ela vai precisar, digamos assim, expurgar toda essa energia ruim que ela aglomerou por causa do vício aqui na Terra, para ela poder subir, se é que ela vai conseguir queimar essa energia para se regenerar. Então, de fato, seria muito melhor para ela a dor da abstinência aqui na Terra do que ela sair ainda viciada, morrer ainda viciada, porque ela ia cair muito, sabe, do outro lado, sabe? E tendo a dor da abstinência aqui, ela ia conseguir já sair um pouco limpa e talvez conseguisse ir para um nível intermediário, para um hospital intermediário para poder se regenerar, sabe? Agora, quando se trata lá de baixo, eu acho que é o que vocês falaram, sabe? Não é aqueles seres poderosos, digamos assim, que são das trevas, que impõem aquele mal. É porque as próprias pessoas que estão ali se colocam naquele nível, sabe? Elas querem continuar naquele nível, é o que você falou das favelas, sabe? Tipo, por que a favela existe? Porque as pessoas que estão naquele nível ali de pobreza, de miséria, as atitudes delas condizem com aquilo, sabe? Para você desfavelizar, você teria que mudar a mente das pessoas para que elas criassem uma ideia de mais organização, de prosperidade, que elas quisessem trabalhar mais, que elas quisessem gerar resultados, que elas quisessem criar uma realidade melhor para elas, mas normalmente você vê que essas pessoas estão numa zona de conforto tremenda, assim como nós também, querendo ou não, estamos numa zona de conforto. Então, aqui, tipo, se a gente for observar, a gente está crescendo aos pouquinhos, tá? Mas, tipo assim, ainda, se a gente fosse falar assim, vamos mudar totalmente o nosso mindset, nossa percepção sobre criar dinheiro e vamos colocar uma percepção de milionário. A gente ficaria milionário em 6 meses. Mas é porque a gente tem uma limitação ainda em relação aos resultados que a gente pode gerar do nosso potencial. Porque a questão de dinheiro é só uma questão de, tipo, como manipular a energia do dinheiro na Terra. Então, eu acho que é sobre isso, sabe? Tipo, lá acontece isso e eles têm esse tratado porque as pessoas que estão lá, elas mesmo se colocam naquele nível, sabe? E aí, tipo, eles têm esse acordo porque, tá bom, essas pessoas, elas estão optando por estar nas trevas, vocês vão ter o poder enquanto elas permitirem. Agora, se vocês quiserem ultrapassar esse limite do livre-arbítrio, aí sim, eu acho que a luz interfere, sabe? Tipo, ela não deixa eles interferirem no livre-arbítrio dos outros, acho que nesse sentido, sabe? Mas isso que é o difícil, eu acho que interfere. Porque, ele está lá. E aí acontece toda aquela questão de que ele está emanando aquela energia ruim. Alguém que sintoniza vai potencializar, sabe? Então vai interferir no livre-arbítrio dele, sabe? Querendo ou não, só do fato dele estar ali, ele já está interferindo no livre-arbítrio planetário, sabe? De todos. Eu também acho. Eu acho que
Por isso que eu fiquei pensando nisso. Por que que esses espíritos, os que estão lá, os de luz que estão comandando, deixa, sabe? E ainda respeita, assim, com o maior respeito de... Não, desculpa, não foi minha intenção, sabe? E se ele só chegasse tacando luz, todo mundo... Então, mas a questão é, por que que essas pessoas sintonizam com eles, entendeu? Tipo, elas se permitem ser, tipo, digamos assim, manipuladas, entendeu? Sim. Porque a pessoa, ela é um espírito divino. Tipo, ela tem essa entidade divina dentro dela, sabe? Ela não precisaria estar naquela situação ali. Ela poderia estar na luz mais bela possível, mas ela se permite estar naquela situação ruim. Então, eu acho que é nesse sentido, tipo... E os espíritos da luz, eu acho que eles não se impõem porque eles estariam subjugando, sabe? Eles estariam se igualando aos das trevas, que tentam impor, tentam dominar, sabe? Então, eu acho que é essa questão, sabe? Tipo, não adianta você obrigar a pessoa a evoluir, sabe? E no final das contas, é o que o Hélio falava, eu acho, sabe? Força, muitos têm, mas poder só Deus. No final das contas, esses seres vão acabar indo para a luz, vão acabar revelando a sua essência divina num momento ou no outro. Mas é questão de esperar o tempo certo. O livro sempre não dá fala para isso. impor isso. Eu acho que o único lugar que dá pra fazer isso, mais ou menos, é aqui na Terra mesmo, então. Não, calma aí. Aí que entra uma coisa interessante, que nós não estamos falando do que está acontecendo, né? É possível que esses lugares, alguns lugares que eu falei, não existam mais hoje por causa da transição planetária. Por causa da transição planetária, muitos abismos e cidades de lá estão sendo esvaziadas, porque agora a encarnação é em outros lugares, né? Então tem esse ponto ainda, sabe? Talvez na Terra não mais, mas em outros planetas eles consigam, talvez até os ovos, né? As ovas encarnem agora, porque como nós sabemos aqui na Terra, a vida começou também na água, né? A vida, não estou falando da vida humana. Começou naqueles casulos, onde as células eram unicelulares e aí se juntavam em casulos, até que ninguém sabe explicar isso, de como que uma célula unicelular virou pluricelular. Então muito provável que teve a mão de alguém aqui que causou isso. Mas imaginando uns ovos na água com um negócio unicelular, é possível que essas ovas encarnassem, então, sabe, é possível que todos agora comecem a evolução encarnados, não em abismos. Caramba, isso fez até uma reflexão agora também. De que às vezes é por isso que a natureza, por mais que nós saibamos que a natureza já é meio cruel pelo DNA de Javé, às vezes também tem essa questão. De que a própria natureza de um planeta que pode estar começando, por exemplo, imagina um desses seres aí que estão no nível de peixe, por exemplo. Aí o psiquismo deles vão aceitar reencarnar em seres em formato de peixe, vamos supor, né? Eles são levados para um planeta onde eles vão ser reencarnados realmente como peixe. Eles já vão nascer com um resquício da crueldade que eles tinham aqui. E com instinto de sobrevivência. Com instinto de sobrevivência e ainda com o de Javé. Ou seja, vai crescer mais cruel ainda. Até evoluir de novo. Nossa. Que doideira. Mas querendo ou não, então nesse ponto a gente pode falar assim que a espiritualidade foi mais autoritária assim, né? Porque isso de limpar os umbral e tirar a força mesmo, tipo, você não vai mais ficar aqui porque tá atrapalhando na evolução da Terra, e não deixar mais realmente os espíritos trevosos encarnar aqui, foi uma coisa bem autoritária, né? Foi. Inclusive esse bicho do abismo aí, que é o grandão lá, eu acho que ele vai acabar... Eu não sei se ele vai encarnar ou se ele vai sair de lá, não sei, sabe? Se ele é só perispírito e precisa de um corpo, não faço ideia. Mas ele vai acabar saindo, eu imagino que por isso, sabe? Vai ser, como estão tirando deles, tá cada vez alimentando mais um ódio deles, desses dragões aí, desses seres draconianos. Então quando eles têm a oportunidade, que vai ser permitida, eu não entendi o porquê, mas vai ser permitida por 100 dias, segundo o livro, a Bíblia fala 1000 anos. Mas aí o livro fala 1000 dias, não é 100, né? 1000 dias. Então ele vai poder fazer todo o mal e as pessoas vão ter que resistir ou não. É como se fosse um teste final para os seres que passaram na encarnação, na transição planetária. Pode-se dizer isso? Não sei, acabei de pensar nisso. Pode ser. Mas esse mal vai ser na Terra ou vai ser lá no universo? Na Terra. Eles se alimentam muito sentimento de vingança já e eles sabem que algum dia eles vão poder. Mas eles já sabem também que eles vão perder. É meio estranho isso, né? É isso. Um ponto que eu queria falar agora, falando da Cidade do Mal, é que o Valdir tinha feito aquela pergunta, né, de ser mais do que qual que é o passatempo dele, você perguntou, né? Eu fiquei pensando assim, eu acho que quanto mais evoluído um ser mais ele tem noção do tempo. Então eu acho que quanto mais evoluído um ser para ele o tempo começa a passar mais devagar.
Acho que é. mais evoluído e é mais rápido. Mais rápido, Isso né? aumenta a frequência. Quanto mais evoluído, o tempo passa mais rápido. Não, eu acho que é mais lento, porque se parar pra pensar o caminho da evolução é quando o tempo basicamente parou. Não, poderia ser que ele passou muito rápido também. Não, porque, tipo, lá pra eles, lá um piscar de olhos aqui passou muito tempo. Sabe, tipo assim, lá pra eles, 80 anos é um estalar de dedos. Uma vida de uma pessoa, entendeu? Então, ao contrário, pra eles passou lento. Não, pra eles passou rápido, pô. 80 anos passou um piscar de olhos. Vixe, que bugado. Pô. Quanto mais elevado pra Deus, o que é 1 milhão de anos? Não é nada, é um suspiro. Então, pra nós passou lento. Isso. E pra ele, Quanto mais evoluído, mais rápido o tempo passa para eles. Para nós, quanto mais menos evoluído, mais o tempo passa devagar. Tá, eu buguei aqui, mas continua. Aqui, tipo, o que representa um ano aqui na Terra, lá no grau, tipo, é 5 anos para a pessoa que está vivenciando aquilo ali, entendeu? A percepção de tempo. Tanto que o Hélio falava que os seres da luz estão há 500 anos de tecnologia à frente, enquanto os do umbral estão há 50 anos à frente. Tá certo. Da gente. É. E, só que aí eu fiquei pensando nisso porque você falou que tinha aquela parte do umbral que os seres trevosos só ficavam olhando da janela, assim, sabe? E eu imagino também que o pensamento deles deve ser, na caixa deles deve ser muito pequeno, sabe? Deve passar um pensamento só, sabe? Eles não devem conseguir pensar em outra coisa. Então, eu imagino que eles nem se preocupam com isso de como passar o tempo, sabe? Porque eles nem têm noção do que é o tempo, eu acredito, sabe? Eu acho que para eles o tempo já virou uma coisa assim, eles não vê passar, sabe? Não, e também porque eles acreditam na eternidade, sabe? Muitos deles morreram acreditando que não tem salvação, é condenação eterna. Então, realmente, eles não pensam mais no tempo, eles estão lá pra sempre, né? Então, eles não têm noção de quanto tempo eles estão lá, eu acho, né? Eu lembro que tinha um exemplo, eu não lembro se era do André Luiz, mas o André Luiz passou, acho que uns 50 anos no umbral, não foi? Quando ele Não sei também. desencarnou. Não, que foi 50 anos. Será que ele teve noção de que foi 50 anos? Ou será que ele só foi perceber depois que falaram? Porque é tipo aquele negócio de quando você tá em coma no hospital e aí depois você acorda e a pessoa fala, nossa, você ficou 1 ano, tipo 6 meses em coma, e a pessoa nem percebeu, sabe? Ele falou que parece uma eternidade. Na Parece verdade. uma eternidade, né? Porque assim, Então, se tem nós que parar demorar pra mais. pensar na questão da dor, o sofrimento torna cada segundo mais dolorido, entendeu? Então cada segundo parece que se estende por causa da dor. Exatamente, quanto menos evoluído, menos o tempo passa. É. Então imagina quanto tempo esses seres que estão lá com essa consciência que passa tipo um pensamento só, quanto tempo eles devem sentir que eles estão lá e imagina nesse contexto pensar no contexto de salvação, velho. Olha que interessante, tinha um bichinho lá, tem uma hora que eles estavam descendo lá no umbral, e aí eles perceberam que atrás dele tinha tipo um anãozinho, também cego dos 2 olhos, que estava seguindo eles. É um bichinho bem feio, eles falou. E aí ele falou, oxe, o que é esse aqui? Aí ele falou que como nós estamos, o Atafão explicou que como eles estão agora nas áreas do dragão, é necessário que alguém do dragão esteja acompanhando eles, sabe? Como se fosse um supervisor. Aí esse anãozinho era tipo um supervisor do dragão para ver se eles não estavam fazendo nada de errado, entendeu? E aí ele perguntou, tá, mas quem que foi ele? Aí ele explicou que ele foi um cara muito ruim na vida e que era tipo um líder de... Como chama quando um rei é autoritário por completo, não tem nem divisão dos poderes? Esqueci o nome agora. Oi? Imperador. É, tipo isso, só que tem um nome diferente. É tipo os 4 poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo, é tudo ele mesmo, sabe? E aí ele era um desses e colocava mal pra caramba, né? Aí perguntaram, quantos anos será que ele tá aqui mais ou menos? Aí ele falou que mais ou menos 9.000 anos. Ele tava lá sem encarnar. Nossa, ele não deve nem saber quem foi Jesus. Não, ele estava num estado tão paralisado que ele só seguia. E olha que interessante, o único sentimento que ele tinha era de causar mal através da denúncia, entendeu? Então ele acompanhava esses seres por causa disso, porque ele estava doido para eles fazer alguma coisinha errada para falar pro dragão, entendeu? Nossa. E aí teve mesmo uma hora que sem querer ele acendeu muito a luz, aí chamou lá, e o dragão veio, falou um monte para eles, entendeu? Caramba. E é isso aí, olha que interessante. E tipo, o que é que ele falava assim, quando eles faziam algo de errado assim? Tipo, o que o dragão comunicava pra eles? O dragão ficava preocupado, não era o dragão em si, né, mas eram os líderes, os maiores lá. Eles vinham e perguntavam, você tá com alguma intenção de tirar algum dos meus pupilos para levar para a luz?
sabe, com raiva, assim. Aí a Tafon falava que não, não era isso que ele queria, não. Ele só tá aqui ali como questão de ensinamento, entendeu? De ensinar esse daqui, que era o André Luiz, para ele dar um ensinamento. Eles até falavam assim, eles falavam que era para mostrar como que os dragões faziam a lei de uma forma correta aqui embaixo. Aí os dragões ficavam todos, então tá bom, legal. Eles tinham que ver que ele estava. É isso, de propósito, para eles deixarem. Nossa, e os dragões estão. Muito, eles é muito besta, assim. Assim, interessante falar pro público também que tá assistindo que, tipo, não pode nem citar o nome desse ser, Isso que eu ia falar tipo, agora, fiquei esse preocupado. monstro aí, que, tipo assim, o nome monstro, tipo, foi o nome que eles usaram no livro pra não expressar o nome mesmo do ser, né? Porque, tipo, você expressar o nome dele é tipo um mantra, né? Você se conectar com ele. Sim. Então é muito perigoso, sabe? Tipo, tem livros que a gente não vai citar o nome aqui também, que falam o nome desses seres, que tipo, pode levar a pessoa à morte só de ler o livro. Sim. Sabe? Porque você começa a se conectar de fato com esses seres aí. E olha como faz mais sentido agora, né? Que eles entenderam mais como que é lá. Sim. Porque só de falar qualquer coisa contra os dragões, eles já ficavam todo preocupados, sabe? Então se nós fica falando o nome deles, com certeza que eles localizam. Não, e eu senti também, é que lógico que quem tá assistindo pela internet não vai entender, né? Não tá aqui vendo, mas eu senti que só por estar fazendo essa palestra eu já senti algum tipo de conexão com lá, sabe? Esse medo que eu senti não foi normal. Não era um medo só de, nossa, que medo, sabe? Parecia que tinha alguém aqui do meu lado mesmo falando, para de falar disso, hoje. Vocês não é pra falar desse assunto, sabe? E olha que interessante, tinha um dragão que eles viram lá que era tão grande, é como se ele tivesse tipo 150 metros, assim. Tinha um rio e ele passava por cima, virava até noite, de tanto que ele tampava o sol. O sol, a luz de Gabriel, né? A luz lá em cima. Olha que legal, o sol deles é Gabriel, que tá lá em cima. Que louco. Que legal, né? E aí... É uma pergunta que tipo, me deu curiosidade, assim, tipo, a claridade lá provém de onde? Porque se eles estão embaixo, né, eles submergiram, de onde que vem a luz, né? E aí, eles falaram que ele não podia falar para André Luiz qual que é o nome desse dragão, porque se falasse o nome ia causar guerra aqui na Terra. De tão importante que foi esse ser. Esse ser, eles falam que teve na Terra. Por isso que me dá a entender que, de novo, não era um humano, sabe? Então, e outra coisa também, tipo assim, até sobre o tamanho dele, né? Não sei se é o mesmo, mas o próprio se fala, né? Que durante as eleições de 2022, de Lula e Bolsonaro, as trevas invocou um dos dragões das trevas para ficar sobre o Brasil, né? Ele ficou cobrindo o Brasil inteiro, assim, e falam que foi um parto para conseguir tirar ele daqui. E aí, por quê? Porque eles queriam manipular as eleições, de fato, para fazer o Lula ganhar a eleição, né? Então, para as pessoas... Olha o nível de trevas que tá do lado do... Não, e muito interessante também que quando nós aprendemos uma coisa nova, nós temos que ir conectando com o que nós já sabia, né? Que nós pegamos uma experiência assim, né? Eu não lembrava desse dragão, não, é verdade. É verdade, também. Caramba. Então, imagina só o tamanho para cobrir o território do Brasil inteiro. Então. Bom, indo para a próxima... eu queria colocar também um ponto de reflexão e da minha própria experiência, assim, porque eu acho que é legal quando a gente faz as menções, assim, das coisas que acontecem lá, a gente vê como que acontece isso na nossa própria existência aqui, né, na nossa própria experiência. E para a gente poder verificar a legitimidade de tais informações. Quando você falou sobre a troca tipo de consciência, quando acontece um entrelaçamento quântico numa relação sexual, por exemplo, que se a pessoa ela for baixa com consciência, essa baixa consciência acaba afetando a outra pessoa, tipo meio que, digamos assim, diminuindo a consciência dela de certa forma. E aí, quando você falou isso, eu tive umas reflexões assim sobre os meus momentos em relação às minhas amizades, porque às vezes a gente sabe que as nossas amizades elas são meio temporárias, meio sazonais. Às vezes a gente se conecta com uma pessoa e a gente fica tipo mais próximo daquela pessoa, e aí parece que as nossas atitudes, nosso comportamento, eles ficam mais a par daquelas amizades que a gente está naquele momento. Tipo, quando eu tô mais próximo de vocês, eu fico muito mais espiritualizado, por exemplo, porque é para isso que a gente entra numa corrente de luz aqui, e aí a gente fica os três bem e tudo mais.
Só que aí quando a gente se desconecta, os três aqui da Trindade, parece que a gente fica meio dispersado e a gente fica mais materialista, a gente acaba se afastando e isso prejudica o nosso comportamento. E eu percebi isso nas minhas amizades também, que dependendo de que pessoa que eu me aproximo mais e crio um vínculo maior, isso influencia muito nas minhas atitudes e na minha forma de pensar, sabe? Então, a certas pessoas que eu me aproximo, eu sinto que eu fico mais sexualizado, eu fico mais animalizado. Outras pessoas que eu me aproximo, eu fico com mais raiva. Outras eu fico mais triste, sabe? Então, tipo assim, são coisas que não são do Valdir em si, porque eu, em mim mesmo, quando eu tô no meu momento de equilíbrio, eu sou sempre muito feliz, muito entusiasmado, muito tranquilo. Tipo, eu não costumo guardar rancor de ninguém, mas aí dependendo do tipo de pessoa que eu tô, isso afeta totalmente, sabe? Então tipo, eu vi como é verdade essa questão, tipo, do entrelaçamento. Quando você tá muito entrelaçado com alguém, a consciência dela te afeta, sabe? E se você não tomar cuidado, você acaba, tipo, absorvendo aquilo ali como se fosse seu. E dependendo do tipo de atitude que você tome, com aquele nível de consciência, que aquilo ali pode te prejudicar muito, sabe? Tipo, pode te levar para um lugar muito ruim. Então, eu achei muito legal isso, assim, essa colocação. Que exemplo bom que você deu também, verdade. Muito verdade, em todos os relacionamentos, né? Não é só na questão sexual, em tudo. E eu fico vendo, isso também explica muito uma questão que eu vejo, que tipo assim, eu tenho amigas que são garotas de programa, né? Amigas não, né? Pessoas que nós acabamos seguindo ali, que nós sabemos o que elas fazem. E se ela posta uma foto e você olha nos olhos dela, você não enxerga ela, sabe? Eu tô muito isso, sabe? De tentar... Hoje em dia eu tô muito acertando isso. Não é como se eu virasse médium, mas eu consigo já olhar na pessoa e entender, tipo, caramba, você tá com dor, você tá triste, não sei. E eu não consigo enxergar a pessoa, mesmo que ela tá com luz na cara assim, parece que ela tá escura, sabe? Parece que ela não tá consciente, parece que ela tá com uma consciência apagada, sabe? E da mesma forma você vê que os animais, quando eles estão preocupados, na onde que eles nos olham? Nos olhos também, sabe? Os olhos é realmente, como Jesus disse, é a fonte de... como que ele falou com as palavras? Que ali é onde que você entende o corpo, né? Através do olho você entende o corpo da pessoa. Uhum. Eu acho muito interessante também. Hoje eu também consigo meio que perceber, quando eu olho a foto de uma pessoa assim, sabe? Parece que dá pra perceber o nível de consciência da pessoa só pelos olhos, sabe? Não sei, transmite alguma coisa ali que é subjetiva, que a gente consegue meio que começar a captar, sabe? É muito interessante isso. E aí também agora, também falando sobre a questão sexual, você falou da reprodução. Eu achei isso muito legal, porque você falou assim, tipo, a questão sexual, ela é muito importante na questão da reprodução, ela foi feita para isso, tipo, a gente encarnou para a gente reproduzir. E aí você falou assim, a gente tem que dar tudo de nós, né, na questão da reprodução, né? E aí, eu fazendo uma ligação ali com o livro do livro de Planeta Marte, os discos voadores, que lá fala, né, que é uma psicografia do mestre Ramatiz, que lá fala como que funciona essa questão da reprodução lá. E eles falam, tipo assim, que eles veem o sexo com a finalidade, que é de reproduzir, somente isso, eles não veem o sexo mais como uma fonte de prazer, mas que quando eles vão reproduzir, eles dão tudo de si, sabe? Tipo, eles colocam as mais belas energias. Então, tipo, tem a época certa para se fazer isso, digamos assim, e eles se aproveitam o máximo dessa época, que assim, ela tá propícia energeticamente para isso, uma época propícia energeticamente para isso. Os dois que estão ali copulando, eles têm que estar numa energia boa, sabe? Tipo, eles têm que estar num momento bom também. E aí, depois que tem a concepção, né? A mulher é fertilizada, eles entram num período ali, né? Que na verdade não é 9 meses, se eu não me engano, é mais tempo que fica. Eles entram num momento ali de meditação, sabe? Então a mulher no período gestativo, ela começa a se elevar mais para que as energias dela reverberem no bebê, né? Na criança que vai nascer, para ela já nascer com uma energia boa, já para conseguir se desconectar da matéria e já vir, tipo assim, com uma programação boa, sabe? Menos animalizada, mais elevada, mais sutil. Então, sabe, olha como é importante para ele, sabe, essa parte da reprodução, sabe? Quando
chega a hora, aquilo ali se torna o ponto focal, sabe? Tipo, é tudo para eles. Conseguir fazer o espírito encarnar de uma forma digna, sabe? Caramba. Quando eles estão nesse momento eles dão o nome lá, esqueci o nome, mas eles fazem uma meditação, tudo, e acontece quase que uma reunião, sabe? Uma coisa muito importante entre os seres de luz que vai acompanhar para o espírito que vai encarnar, a mãe e o espírito que vai encarnar, sabe? Porque eles meio que entram num acordo de como vai ser o formato dele quando ele encarnar, o perispírito dele, para que a mãe comece um trabalho de, através do poder da mente, ficar ajudando aquela energia para ele se reproduzir daquele formato, sabe? Tanto que o mestre Amatiz fica usando de exemplo que ele fala que as mães aqui da Terra que quando está grávida fica emanando energia ruim, deletérias assim, ela não sabe, mas ela acaba afetando às vezes no formato do perispírito que está ali na barriga na barriga dela. Então meio que vira um trabalho completamente, é verdade, ele se entrega por completo, sabe? Até a criança nascer, eles ficam nesse trabalho, numa meditação profunda. É um negócio completamente organizado, não é igual aqui, né? Interessante. No mais a fundo também, aqui na Terra, é óbvio que a questão do aborto, nós já sabe todo o problema que causa, né? Que o espírito já estava basicamente conectado ali com esse corpo que ia nascer. Teve todo o trabalho da espiritualidade para achar o espírito certo que encarnaria naquela pessoa. Só que indo um pouco atrás disso ainda, eu ouvi dizer também que só a questão de usar a pílula do dia seguinte também é uma coisa ruim, porque não é questão de aborto, aí a questão é que justamente quando acontece a ejaculação, né, dentro do jeito certo, que é o normal, o espírito e os espíritos da alta espiritualidade já começam a se preparar, já toca como se fosse um sino para eles de que pode acontecer alguma coisa, então eles já tocam um alerta, ele começa a se preparar na hora. Então a pílula do dia seguinte ter efeito de 2 dias, eles têm que ficar esperando isso, sabe? Eles têm que ficar, caramba, vamos fazer o quê? Será que eles vão usar a pílula? Será que nós vamos sei o quê? Olha como que gasta o tempo deles. Já não tem muitos espíritos lá para fazer o que tem que fazer, né? E o pouco que tem ainda fica ali tendo que esperar a nossa decisão. Eles meio que se alegram, né? Pela oportunidade de, tipo, alguém encarnar, e aí quando vai ver, a pessoa tomou a pílula ali e pronto, acabou toda a esperança dele. A última coisa também que eu queria colocar aqui é que eu achei muito interessante também que você colocou, é a questão da satisfação sexual, né? Que ela só vem mesmo quando existe uma troca mútua de energia, sabe? Amorosa. Eu achei muito legal esse comentário que você fez, porque é verdade, sabe? Quando você tem uma relação sexual que é tipo puramente pela satisfação do prazer em si, parece que aquilo ali fica insatisfeito, sabe? Então, parece que o problema que a gente tem na humanidade hoje sobre a parte sexual só vai resolver mesmo quando as pessoas mudarem a percepção do porquê que o sexo existe, sabe? Porque enquanto as pessoas verem só como uma questão de prazer, vai continuar essa mesma questão de vício, sabe? Agora, quando elas passarem a ver como uma questão amorosa, sabe? Tipo, sobre a troca de energia amorosa, aí sim, tipo, elas vão começar a ter a verdadeira troca e aí vai sanar essa questão, sabe? Porque é igual, tipo, se a pessoa faz a troca simplesmente pelo prazer, como ela não recebeu a energia de volta, ela vai querer mais. Então ela vai continuar buscando, ela vai buscar todos os meios, ela vai pra balada, ela vai pro prostíbulo, ela vai pra tudo quanto é canto buscando sexo. Mas quando ela encontrar alguém e ela consegue fazer a troca amorosa, ela cria um vínculo e aquela pessoa ali supre ela, satisfaz, e aí ela consegue ficar num relacionamento ali fechado entre os dois. E isso aí resolve, pelo menos temporariamente, a questão sexual dela. Sim, isso é mais um ponto negativo da prostituição, né? Exatamente, a pessoa, né, até chegou a questionar uma vez aqui, cogitar, de que a prostituição, no fim das contas, seja uma coisa até que boa, porque antigamente os homens que não se satisfaziam transformavam isso em guerra, né? Eles colocavam essa forma de energia para as guerras. Mas agora eu cheguei na conclusão também de que, né, não se satisfaz 100%. O cara, ele vai continuar numa busca de insatisfação. É exatamente isso, ele precisa estar com alguém que realmente dê essa energia de volta para ele. Aí sim ele vai acalmar 100%, é o único jeito, sem vazar nada de energia. É muito interessante, né? É legal que quem falou isso foi o Chico Xavier, né? Ele falou que tudo isso aí depende da intensidade da entrega. Exatamente isso. A intensidade da conexão
emocional e amorosa é proporcional à intensidade da entrega. É exatamente isso, sabe? Eu nunca pensei nesse ponto, de tipo, não é só fazer, tem que ter entrega. Sim. E agora a última pergunta que eu queria fazer, eu acho que a última era a última, mas agora eu lembrei de uma, se é possível, tipo, a pessoa estar aqui encarnada, mas ela ao mesmo tempo estar conectada com essas dimensões baixas, a exemplo, tipo, sei lá, da Cova dos Ossos, da Vale dos Suicidas, estando aqui, sabe, ela criar uma conexão energética com os seres de lá. E se esses seres de lá também conseguem se conectar com alguém daqui. Tipo, meio que Influenciar. influenciar. Mas os seres mais baixos mesmo, sabe? Desses da nível de peixe. Mas se bem que eu acho que isso nem passa na cabeça deles. Nível de peixe, acho que não. Agora, se for alguma coisa que faça sentido, a pessoa sintonizar sem querer, sim. A não ser que a pessoa daqueles folk, sei lá, esqueci o nome, que coloca na cabeça que é um peixe, né? Aí começa a colocar uma vibração com aqueles peixes lá. Não, mas Agora, imagina se for um espírito familiar de uma pessoa e essa pessoa aqui na Terra se sente apegada a essa pessoa que morreu, só que essa pessoa já desceu nesse nível, sabe? Será que ela consegue captar a tristeza? então, eu não queria falar muito sobre isso, porque eu acho que vai criar muito mais dúvida do que respostas. Mas, quando eles chegaram lá no nível dos ovos, o nível dos ovos é um nível abaixo do nível dos peixes, né, que eu falei. Só que quando eles estavam lá, o ser nerodiano que estava lá, chegou para ele uma mulher, claramente não parecia uma mulher, mas deu a entender que era um espírito feminino, e ela tinha o formato de peixe. E ela perguntou se ela podia ver um dos ovos que estava ali, que era em específico. E aí o ser nerodiano lá deixou ela ter um tempo com ele, e nisso ela começou a chorar porque era um filho dela. E nisso ela tentava de todo jeito que ele voltasse a lembrar dela, sabe? Como se ela fosse a mãe dele. Ela queria de todo jeito que ele lembrasse. Ela tinha amor por aquele ser, entendeu? Então existe essa conexão, sim. Tanto que tinha um outro lá, que acho que é um ser Han, um homem Han, que a única coisa que tinha na cabeça dele era um amor que não foi correspondido, alguma coisa assim, sabe? E essa pessoa viva, e essa pessoa que ele estava em conexão estava viva ainda, entendeu? Não sei se essa energia afetava ela de alguma forma, mas eu imagino que sim, que afete, porque até se nós pensarmos na questão do suicida, é possível a pessoa viva alimentar sentimentos que vão colocar na vibração com os mesmos que está em suicídio, né? Tanto que esses que estão ali no... Não sei se é o Vale dos Suicidas, o livro não explica se é o vale que nós conhecemos, mas é muito parecido. Eles estavam ali em suicídios consecutivos, né? Então, enquanto eles estavam vivos, muito provável que eles mantinham a mesma vibração daqui, para ficar morrendo, se matando de novo, sabe? Eu acho que sim. Eu acho que é possível, sim. Quase certeza, na verdade. Entendi. Bom, da minha parte, então, só quero finalizar agora. Para mim já foi todos os assuntos. Não tem mais o que falar, sabe? Para mim, essa palestra mostrou uma coisa que eu já sabia, mas eu não tinha profundidade que era assim, sabe? Ao nível de sentir medo enquanto você falava, sabe? Eu espero que todos que estejam assistindo também percebam isso, sabe? Porque pode parecer uma coisa difícil, né? Nossa, mas eu tenho que fugir das drogas, por quê? Sabe? Fugir da promiscuidade. Mas olha o que causa, sabe? É muito mais profundo. Então, gostaria de agradecer, Dani, pela palestra. Gostei muito do nível de profundidade que você conseguiu trazer, tentando não deixar num jeito tenebroso, mas que ainda ficou. Ficou. Agradecer, Valdir, também pelas reflexões. A todos os irmãos que estiveram aqui acompanhando, já deixar um pedido de desculpa se com essa palestra, com algumas reflexões, se a gente tiver afetado o psiquismo de alguns irmãos, realmente não é esse o intuito. E obrigado por tudo a todos os mestres. Eu só queria fazer mais uma reflexão. O Pedro já estava levantando para desligar o celular aqui. Que agora dá para entender esse negócio como que é que o pessoal fala? Agenda woke, né? Dessa galera que está começando a se
tá querendo se identificar como bicho, sabe? Entendi. Nossa, agora faz todo sentido, porque se esses seres das trevas lá, quanto mais eles retrocedem em perispírito, né, digamos assim, em consciência, eles vão virando bichos, eles já estão meio que implantando isso aqui na superfície terrestre, sabe? Exatamente. O esquerdismo, né, o comunismo, essa questão aí, essas ideologias, elas estão fazendo já as pessoas se identificarem como bicho já aqui. Então imagina quando elas saírem do corpo aqui, elas já vão para um nível terrível, sabe? É verdade. Porque elas têm essa identificação com o bicho. E, tipo, por exemplo, se elas conseguirem encarnar, é porque elas estavam com o perispírito em condição de vir para cá, já estavam com o perispírito humano. Uhum. Mas aí elas já estão se ferrando, já, tipo aqui, sabe? Já estão prejudicando o perispírito, já estando aqui com essas ideias. Sim, e complementando, é como se... É como não, né? Nós sabemos que, como está acontecendo a transição planetária, Jesus deu a permissão de algumas cidades reencarnar, né? Para ter a última chance antes de falar com certeza que eles não vão continuar na Terra. Então, até algum momento eu sabia que nasceu de novo os seres das cidades sexuais, né? Por isso que hoje em dia aumentou tanto a pornografia, que começou muito antes, né? Mas de 1980 para cá, basicamente o mercado multiplicou, triplicou, quadriplicou, sei lá. Também agora tem a questão de suicidas, que nós vimos que do nada virou moda a pessoa ser triste, então pode ser que também esses seres voltarem a encarnar. E também agora esse daí que você falou, né? É verdade. Pode ser que os seres que estavam em formato animal do nada encarnaram. Talvez nem subiram ainda, eles simplesmente encarnaram, entendeu? Entendi. Tipo, foi meio que feito algum processo, né, protocolo para conseguir encarnar eles logo, para dar uma chance. É o encarnamento compulsório que chama. Isso. Nossa, que interessante, né, cara? O conhecimento é poder. A gente E outra coisa que eu lembrei agora, que quando você estava falando que nós pode se aplicar na vida, não é a mesma coisa, mas é uma coisa diferente. Eu acho que, se nós parar para pensar, meio que na vida mesmo, se nós cair na entropia psíquica, nós conseguimos seguir, de certa forma, a nossa vida o caminho contrário, porque quando nós começamos a cair no mal, nós não alimentamos bem, nós caímos no mal. E no mal, as primeiras atitudes que nós temos são atitudes animais, né? Que é a violência, sexo muito animal, de certa forma, né? Porque não tem essa questão do aprofundamento, igual você explicou, dos marcianos. E depois disso, nós caímos num estado onde nós fala que estamos vegetando, já reparou? E, tipo, nós fica meio que parado assim, ó, no tédio, não tem muito o que fazer. Aí nós fica, caramba... Aí, a vida perde sentido, né? Nós fica meio que parado assim, então lembra muito o estado vegetal. E aí... Eu falei que dá medo que eu fiquei com um pouco de medo, porque nós mesmo já sentimos isso, sabe? Mesmo que num nível pequeno, a gente mais ou menos sabe como é. Sim, e você já viu também quando as pessoas ficam tanto no estado vegetal, que eles começam a falar que parece que ele está derretendo no sofá, que ele está tipo virando parte do sofá. Então é como se passasse do estado do vegetal para a água, sabe? Olha que estranho. Que loucura, né? Tipo, é o que está em cima como está embaixo. Exatamente. Embaixo como está em cima. Caramba, que louco, né? É bem arquetípico mesmo, né? Nossa, que loucura, cara. Nossa, é muito estranho, né? Essa palestra foi sensacional, meu irmão. De verdade, parabéns. Obrigado. Esse assunto, tipo, gerou muita reflexão, tanto que é que já deu mais de 2 horas de palestra. Tá lá, um tempo bem acima do que a gente vem fazendo nas últimas. Né, justamente porque realmente gerou muita reflexão, muitas ideias e eu acho muito importante isso para nós. Quero agradecer, então, novamente a esse assunto, a palestra que você fez, maravilhosa, pela eficiência como você conseguiu mostrar e aludir a todos esses assuntos aí. E agradecer também ao Denis pelas reflexões, aos mestres e amigos espirituais que aqui estiveram nos auxiliando, dando a proteção necessária para a gente poder falar sobre esses assuntos tão delicados, né? O nosso mestre Alci, que está sempre nos ajudando, nos dando forças, e ao Divino Mestre Jesus também, por todo o projeto e trabalho para conseguir elevar o nosso planeta em luz e amor. Obrigado. Eu agradeço a vocês dois pelas... os pontos que vocês levantaram, acredito que, nossa, com certeza que trouxe muito mais aprofundamento com todos os pontos que você trouxe, que, né, foi tipo um debate que ia uma questão que nos aprofundava, aí voltava uma resposta que aprofundava, aí uma resposta sua que aprofundava, e assim ia, que louco, não chegou, acho que se nós continuasse aqui, ia chegar mais longe ainda, sabe, só não dá mais tempo.
Então eu agradeço a vocês, agradeço aos mestres que com certeza nos auxiliaram. Eu estava reparando nisso, que quando eu sinto que eu estou sendo auxiliado, eu engasgo menos. E quando eu estou só por mim mesmo, parece que não sai as palavras, não vem palavra na cabeça, entendeu? Eu fiz um teste ontem, tentando manter o estado de vibração, e foi exatamente isso, sabe? E além de que as respostas para perguntas muito estranhas apareciam momentaneamente, sabe? Então, é muito legal isso. Eu agradeço a todos, agradeço aos mestres, agradeço ao Alci, agradeço a Jesus pela proteção. E é isso.